malta, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fio Condutor, o Fila do Meio. Isto, por acaso, o nome não flui assim tão bem como nós pensámos inicialmente. Vamos fazer finalmente um episódio que andávamos há imenso tempo a tentar arranjar uma desculpa para fazer. Vamos comparar os dois Suspiria, o Suspiria de Dario Argento de 1977 e o Suspiria do Luca Guadagnino, agora de 2018. Se não me engano. Comigo estão dois extraordinários colegas, um deles mais extraordinário que o outro, e eu não vou dizer qual deles é que é. João, diz olá às pessoas, por favor. Alô a toda a gente. E a ordem foi completamente aleatória. Sara, diz olá às pessoas. Bom dia. Bom dia. Ok, a Sara está a fazer isto num fuso horário diferente daquilo que eu... O fuso horário de Castelo Branco é um bocadinho diferente, e vou deixar esta aqui guardada para ver se os nalgas do mandarim se lembram desta extraordinária referência. Malta, como sempre, já sabem que podem encontrar o nosso podcast na maioria das plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, com algumas dificuldades técnicas que estamos nesta altura, possivelmente à altura que estão a ouvir já estão mais do que resolvidas. Mas no YouTube está sempre. No YouTube está sempre. No YouTube Sim. é garantido. E já sabem que podem ir ao nosso site fiocondutor.com.pt para encontrar as nossas críticas, as nossas análises e tudo aquilo que vocês acharem relevante. As nossas redes sociais também vos tentamos manter não só a par daquilo que acontece no nosso site, mas também um bocadinho por todo o lado no mundo do cinema. Se calhar vamos já agarrarmos àquilo que interessa. Vamos tentar dividir a conversa em três partes. Esta questão da conversa em três partes foi uma questão que deu muita polémica antes de começarmos o episódio. O Rafael não sabe explicar as coisas. Sim, depois conta a história. Basicamente eu estava a dizer, quero dividir isto em três partes. E Sara, em 3 episódios? Não, em 3 partes. Mas 3 episódios? Não, são 3 partes. Essa história está muito mal contada. Depois chegámos à conclusão que a Sara estava... Eu tinha-lhe perguntado, tu sabes aquilo que eu estou a dizer? Ela, sim. E eu perguntei outra vez, sabes aquilo que eu estou a falar? Ela, sim. Afinal não sabia nada. Mas aquilo que podemos, nesta altura, avançar é que vamos dividir isto em 3 partes. Na primeira vamos falar um bocadinho de Suspiria do Dario Argento. Mas reparem, no mesmo episódio, percebem? No mesmo episódio, não é 3 partes, não é uma trilogia de Suspiria, não é. Infelizmente eu também queria a do Luca, mas não será possível. Vamos ter aqui 3 episódios num, ou seja, vamos falar de Suspiria, de 1977, iremos depois falar de Suspiria de 2018, do Luca Guadagnino, e a seguir vamos falar aqui um pouco das nossas preferências, o que é que gostamos mais nos, o que é que gostamos mais dos outros, e obviamente vamos dizer aquele que preferimos, e eu conto que teremos aqui algumas opiniões controversas, ou nem tanto. Se calhar comecemos obviamente vamos começar pelo Suspiria do Dario Argento de 1977. Pronto, foi escrito também em parceria com a Daria Nicolodi, na altura era a mulher dele, o namorado Aldo Gento, também a mãe da Daisy Argento. E o guião foi parcialmente inspirado numas histórias de infância que a avó da Daria Nicolodi lhe contou, e também nos romances do Thomas de Quincey, que foi publicado pela primeira vez, se não me engano, por volta de 1850, o Aldo Gento. A história já é minimamente conhecida. Suzy Benion, uma dançarina, estudante de dança dos Estados Unidos, vem para a Alemanha. Neste caso, acho que no caso deste filme será Friburgo, mas a questão é sempre um bocadinho controversa por causa da tradução para americano da edição em DVD e Blu-ray. E ela, quando chega à academia de dança, imediatamente começa a perceber que há coisas que não estão a acontecer, que estão a acontecer coisas esquisitas. Há homicídios, há larvas, há coisas a sussurrar na noite, há passos esquisitos apressados pela escola, homicídios. Isto é muito estranho. Há um cão que ataca. Há morcegos que parecem estão mesmo ligados a fios, tipo a passear em quartos, coisas... Há vidros. Coisas assim, há muitos vidros em Suspiria. E pronto, eu vou começar se calhar por ti, Sara. Suspiria de 1977, qual é que foi a tua primeira reação quando viste o filme? O que é que gostaste mais? E se eu assumo que já tenho visto o filme algumas vezes, até por causa do podcast, e se a tua opinião do filme foi evoluindo ao longo do tempo? Ora bem, eu sou fã do Suspiria de 77. Eu sei que ele não é propriamente não tem propriamente uma narrativa que nos toca emocionalmente, mas aquilo que eu gosto no Suspiria e aquilo que
que para mim é completamente satisfatório é os visuais, a banda sonora e aquele ambiente meio... Pá, tu não queres propriamente saber, tu não te conectas emocionalmente com a história, com os personagens, mas porra, aqueles visuais, aquelas cores, a estética, a música, é tudo isso que eu gosto no Suspiria. E é por isso que eu gosto do Suspiria. Não me fez qualquer falta. Eu sei que há pessoas que faz confusão o style over substance, ou seja, a parte da história ter que ter uma importância maior. E a mim não me faz qualquer tipo de confusão esse tipo de filmes. E acho que até falámos em algum podcast, se eu não estou enganada, no Neon Demon, por exemplo. Esse tipo de filmes a mim não me faz qualquer tipo de espécie. E é uma coisa que eu gosto de ver porque estou lá para a experiência em si. E é por isso que eu gosto do Suspiria do Dario Argento. E tu, João? Eu sempre gostei bastante do Suspiria do Dario Argento. Típico Dario Argento a fazer os seus filmes todos coloridos, cheios de violência e com um final bué bruto em que simplesmente ok, finito, adio. Fantástico, adoro. E Suspiria é um grande exemplo também para mim. Tipo, foi o primeiro filme do Dario Argento que eu vi em infância. Sempre gostei bastante do filme e acho que, como a Sara estava a mencionar, tipo, é verdade que é um bocado style over substance, mas é tão bom style, caraças. E tu não precisas da substance neste filme. E eu diria mesmo que é um clássico de terror muito influente, precisamente pelo facto de tipo, tudo no filme está off. Está tudo off. A vibe está off. A banda sonora está meio off. A dobragem está off. Yeah. Tá tudo. As vozes estão off completamente. O acting também, mas isso tudo é em benefício do filme. Tipo, o que eu acho que é uma coisa fantástica do Suspiria é que é daqueles filmes que o que uma pessoa normal iria considerar tipo, como um problema do filme, mais tarde a rever e a pensar, mas isto funcionou bem, caraças. Tipo, tudo o que é problema do filme, num sentido geral, funciona em favor do filme mais tarde. Tipo, é daqueles filmes que qualquer problema que haja, vai ser sempre em seu benefício. Porque a vibe toda é muito tipo pesadelo. Não é de real, é um conto de fadas. E acho que isso é a parte que mais gosto do Suspiria, do Dario Argento. Ia perguntar, já agora, para os nossos ouvintes também saberem, vocês viram a versão dobrada em italiano? Não. Havia a versão em que a Suzy Bennion fala com a voz da Suzy Bennion, da Jessica Harper. É que eu vi, das 2 vezes que eu vi tudo dobrado. Como é que é a experiência em italiano? Porque eu nunca vi. Não podes olhar para a boca, senão entras em paranoia. Mas também era muito comum nos filmes italianos na altura, né? Tipo, o Fellini também era sempre... Eles mudavam o guião depois do filme estar feito, já era, vamos mudar as falas todas. E era também simples para eles a questão depois da pós-produção de áudio. Tipo, eles podiam estar cada um a falar na sua língua, tipo, o som todo... Tipo, obras a acontecer e cenas, e eles depois em pós-produção isso nota-se também bem no acting, porque eles todos a representarem parece que não estão a pressionar com o que os outros estão a dizer. Mas novamente, isto é tudo em benefício da vibe toda do filme. Rafael, o que é que tu achaste? Lá está. Se calhar a primeira... Eu vi Suspiria a primeira vez, sei lá, há 4 ou 5 anos, algo do género. Na altura era... Eu sinto que isto é a frase que eu mais digo neste podcast, mas na altura era consideravelmente mais estúpido do que aquilo que sou agora. E quando vi o filme, não só a ausência de narrativa, mas também alguns daqueles detalhes técnicos, lá está. A questão do ADR é uma questão muito gritante. E para uma pessoa que não está habituada, como eu não estava, ver aquele ADR fez-me alguma confusão, porque deixa-te muito off para aquilo que está a acontecer. Mas pronto, lá está. O João deu o melhor exemplo para estas situações, que é a partir do momento em que estás a ver Fellini e isso deixa de ter importância, tu também consegues meter-te nisto e ir sem problema, e também percebes que é mais um produto do seu tempo do que outra coisa. Não só isso, tens se calhar o melhor exemplo deles todos, que é os Spaghetti Westerns do Sergio Leone, que fazem basicamente a mesma coisa, e tu percebes que aquilo funciona de uma forma meio parva, mas funciona. E neste filme até é útil porque tens atores a falar em alemão, não sei, tens atores a falar em alemão, tens malta a falar em inglês, tens malta a falar em italiano também. Está ali toda uma mistura. O filme, algumas coisas foram gravadas em Munique, a maioria das coisas foram gravadas em Roma. E eu na altura aquilo não me correu muito bem. E depois revi o filme novamente quando fui ver Suspiria de 2018 e continuava a não gostar particularmente. Entretanto já vi o filme outra vez
depois de ter revisto Suspiria outra vez, e continuava com a mesma opinião, e entretanto vi o filme outra vez. Agora. E pelos vistos, se calhar é um filme que eu precisei de ver 4 vezes para realmente conseguir apreciar, porque desta vez entrei muito mais na. O João usou a melhor expressão que eu acho que é útil para este filme, que é o conto de fadas, em que tu te deixas um bocado envolver, e é, se há verdade no mundo é que a banda sonora do Goblin carrega este filme às costas, porque genuinamente este filme. Bolas, pá, sem- era eu que queria dizer isso. Mas, Podes mas cantar, Sara. vamos ter tempo de falar sobre Goblin, mas se não fosse a banda sonora de Goblin, que atenção, também faz sentido dizer, o Dario Argento também gravou com eles. É uma banda sonora de Dario Argento e Goblin, e não só Goblin. Faz muito do heavy lifting do conto de fadas, e a banda sonora diz-nos para aí nos primeiros 15 minutos do filme que estamos a falar de bruxas. E o filme em si só nos diz isso nos últimos 5 minutos do filme. Portanto, Goblin aqui está a fazer está a carregar muito este filme às costas. Como se tivesse um papel próprio, não é? Exatamente, mas lá está, há muito expressionismo alemão aqui também. Houve alguns sets que me fizeram lembrar imenso os filmes de Jodorowsky. Por exemplo, a cena do Spoilers, malta. obviamente, do hotel, não é do hotel, sim, aquilo é mais ou menos um hotel residencial onde acontece o primeiro homicídio. Em que está lá um elevador tipo com coisa gigantesco, tipo um losango gigantesco, e essas fez-me muito lembrar aqueles palácios onde o Jodorowsky gravava, por exemplo, o Holy Mountain. Não sei, fui muito mais no conto de fadas, consegui ignorar o bad acting, consegui aceitar o Exposition Man, que é o do Kier. Eu adoro o do Kier, mas essa cena é pior do filme, caraças. O João aqui usa uma expressão que eu gostei muito, e é que todas as coisas que podem ser apontadas ao filme, de certa forma podem ser também utilizadas a seu favor, e acho que é por isso que Suspiria é tão interessante, porque as suas imperfeições parece que o tornam ainda melhor, porque parece que está tudo tão desalinhado, tipo, é um filme que está constantemente desalinhado de si mesmo. E se calhar também por causa disso ganhou tipo o culto que tem, não é? É porque tu não consegues fazer muito bem sentido, não é propriamente o conteúdo do filme, porque genuinamente, eu já vi o filme 4 vezes, e eu já vi muitas teorias sobre o filme, mas eu continuo a não encontrar grande substância em Suspiria, mas não me faz diferença, desta vez pelo menos não me fez diferença, se calhar porque não estava à procura. Exatamente, não estava à procura, estava-me só a deixar ir no meio. É aquilo que eu disse, tipo, é uma experiência mais sensorial e mais visual do que outra coisa, e auditiva, talvez. Sim, eu acho genuinamente que é Goblin que carrega o filme. É um conceito de Goblin, basicamente, com imagens a passar de bruxas. E cores muito vermelho. Sim, e tu tens imediatamente assim, tu tens logo aquele impacto gigantesco quando a Suzy sai do aeroporto, e imediatamente há tipo uma tempestade gigantesca e está tudo a abanar. Sim, mal ela abre a porta, tipo, as portas abrem, tu sentes logo aquele vento, não é? Tipo... É. E percebes logo que as coisas não estão bem ali, tipo, há ali alguma coisa que não está certa. A viagem que ela faz de carro pela floresta tem obviamente tipo vibes de Floresta Encantada e tudo mais, mas há um momento em que com um relâmpago aparece tipo alguém a segurar uma foice ou uma faca tipo, numa sombra contra uma árvore. Epá, são esses pequenos pormenores que quase que parecem baratos, às vezes parecem mesmo cheaply made, mas há detalhes neste filme que são tão bonitos, tipo algumas escolhas de cor, por exemplo, quando ela vai no táxi, ela está só a ver luzes vermelhas e verdes. Isso é tão lindo. E é lindíssima, essas imagens são lindíssimas. Eu não sei, desta vez consegui apreciar muito mais Suspiria do que aquilo que estava à espera, e foi uma excelente surpresa, porque como sabem andei aqui a bater nesse filme durante não sei quanto tempo. Parabéns. E não há nada que eu gosto mais do que estar enganado nestas situações. Consegui ver a luz. Boa. A luz, várias luzes, não é? Imensas. Imensas luzes. Mas há bocado estava a falar de substância, de teorias e tudo mais, e esta é do Dario Argento, e eu queria ouvir-vos falar um bocadinho sobre isso. Porque eu não vejo grande mérito nestas palavras do Dario Argento, mas o Dario Argento, passado uns anos do filme, deu numa entrevista a ideia que esta história explorava um lado do lesbianismo, que havia uma história lésbica no fundo disto,
de um matriarcado quase transformado a nível sexual. Eu não vejo particular validade, mas o Dario Argento também não é a pessoa mais reliable à face da Terra. Já sabemos isto. Mas vocês veem algum tipo de mérito neste tipo de teorias? Porque acho que Suspiria, nesse aspecto, é fantástico quando não tenta ser mais do que se calhar aquilo que é. Epá, ele pode ter inventado também essa teoria para dar um bocadinho de backup àquilo que fez ou às críticas que levou, não sei. Tirou uma da página do Ridley Scott, não é? É que isso que tu estavas a dizer, imagina que tinhas dito sem qualquer tipo de contexto e que não tinha sido o Dario Argento a dizer. Eu consigo ver mais isso no Suspiria de 2018 do que neste. Sim, e Não acho sei. que depois mais à frente também vamos ver que Sim, é aí sim, uma das grandes diferenças que tem entre os dois filmes. Eu realmente aqui não vejo particular validade nesta. Em qualquer análise aos subtemas do filme, não acho que seja cheio disso. O que é que tu achas, João? Eu acho curioso teres mencionado isso porque eu vou ser sincero, eu nunca vi isso muito lá particularmente. Eu sou o tipo de gajo que gosta sempre de procurar pelo simbolismo e pelas ideias escondidas. Mas é interessante teres mencionado isso porque, se estão lá os temas, eu não reparei, mas o Luca deve ter reparado, porque esses são temas muito fortes no remake. E, o lesbianismo, matriarchy e isso tudo, acho que até pode-se encontrar, mas é tipo mais. É artificial, faz parte do background, de certa forma. Porque tudo no filme é um bocado meio artificial. Isso é o que providencia a parte fantástica do filme. Eu acho que o género de terror, então, junta-se tão bem com a artificialidade. O exemplo do Alço, que é um filme japonês, não é Diao, mas o Diao também é um mestre do artificial, com o sangue, claramente não é sangue. Yeah. E neste filme, ele se calhar, eu daria a gente, ou se calhar, gente do nada pensou, não, este filme agora é sobre isto, e se a gente decidiu fazer isso, se calhar meteu lá os temas, não sei. Pois em sério, não posso olhar para o filme como se estivesse a retratar esses temas, porque acho que não estão explícitos, nem sequer estão lá meio escondidos. E se é o caso, está mais focado Escondeu-os bem, não é? em. E se calhar pode ter sido uma ideia que ele teve e depois na prática não foi isso que saiu e ele pode sentir que esses temas estão lá na mesma, não é? Nada impede que isso aconteça. Não sei, eu acho genuinamente a forma como o Argento fala sobre os seus próprios filmes, e se calhar também espelha um pouco essa sobranceria que ele tem. Se calhar mostra tipo a segunda fase ou melhor, a terceira fase da carreira dele, que é difícil, vamos usar essa palavra, difícil, embora acho que estamos todos muito contentes, ou estamos todos à espera de ver o que é que ele vai valer como ator no Vortex do Gaspar Noé. Estamos todos um bocadinho à espera disso também. Mas não E acho que ele vai lançar também no assim. filme, não vai? Vai. Também, ok. É assim, não há muita gente nesta altura a pedir mais filmes do Dario Argento. Não foi um realizador que tenha evoluído muito bem com a tecnologia. Ao contrário de outros. Existem exatamente. Existem algum tipo de situações um bocado complicadas quanto a isso. Mas ele era bom nos practicals. Eu acho que Suspiria não me faz confusão aquelas. Apesar da palavra artificial tipo estar lá, mas não me choca no sentido de isto está mesmo mal feito ou qualquer coisa do género. Acho que está competente. Sim. Por exemplo, as mortes, por exemplo, logo a primeira. A primeira é fantástica, ela com o vidro na cabeça e tudo mais. Sim. É bué bruta aquela imagem, muito seca. Eu acho isso muito interessante, mas por exemplo, tens a artificialidade dos olhos a aparecer no meio do escuro. Sim. E é engraçado porque isso é um efeito incrivelmente cheap, porque parece genuinamente parvo quando estás a ver aquilo quase fora de contexto. Mas agora a ver desta vez, lá está, mais uma vez, carregado muito pelo aquilo que o score de Goblin está a fazer, aquilo assusta um bocadinho, tipo, tu estás... Porque existe naquela primeira cena, naquele primeiro homicídio, ela passa muito tempo a olhar para a janela. Passa mesmo muito tempo a olhar para a janela. Então tu estás constantemente a olhar para a janela. E ela, se eu não me engano, existe outro tipo de reflexo à volta dela no quarto, além daquilo. Então tu estás constantemente à procura nos reflexos daquilo que vai acontecer. E quando a mão acaba por partir o vidro, não sei, há uma ansiedade que vem maioritariamente, lá está, de ter o Goblin ali tipo a gritar de todos os ouvidos e a bater-te e não sei o quê.
há muita força nesses momentos e acho que a artificialidade do filme consegue ser um bocado elevada, mais uma vez, por causa de Goblin. Portanto, resumindo, Suspiria e Goblin. Pronto. E Dario Argento, porque eu acho que ele é o que compõe aquilo tudo visualmente mesmo. Eu também acho. Eu acho que todas as cores e todo o production design e tudo mais, por exemplo, as portas serem muito altas, eu acho as portas serem muito altas e as fechaduras estarem muito em baixo, isso também vem do facto de, inicialmente, quando o Dario Argento escreveu o guião, ele fez aquela história para ser feita com miúdos de 12 anos. Eu tinha imaginado aquilo assim, só que entretanto, obviamente, não o deixaram matar crianças de 12 anos, não percebo. E ele reescreveu o guião para pessoas de 20 anos, mas não mudou o próprio diálogo. Por isso é que às vezes tens pessoas a dizerem coisas neste filme que são inacreditáveis, tipo, não consegues acreditar que qualquer ser humano alguma vez tenha Mas isso é dito uma bué coisa assim. corajoso, bem, não mudar o diálogo. Sabes que eu não acho que seja, eu acho que isto não parte de um ponto de coragem. Eu acho É que tipo, eu olho desleixo. para o Dario, exatamente, eu olho para o Dario Argento e embora ele seja um realizador extraordinário, eu vejo nele alguma preguiça. É tipo, que Não me se lixe. apetece. Yeah, é tipo, ok, Isto vai ficar bem. vai dar na Siga, mesma. siga. Yeah, vai dar na mesma. E depois tens cenas tipo aquelas que tens tipo a Sarah tipo a abanar a Suzy. Wake up, Suzy, ela está tipo a abanar a cabeça. E tipo, parece que está a ser uma criança a ser abanada de um lado para o outro. E tipo, parem com isto. Vá lá. É muito esquisito. Mas muito... olha, por falar em crianças, há uma criança nesse filme que eu me lembro, aquele loiro. O miúdo. Esse gajo é sim. creepy. Porque há uma parte em que há um som e um reflexo ao mesmo tempo, sabem? Quando ela está a da passar no faca. corredor. Da faca, assim, quando ela está a fazer E, assim. e vocês repararam que tipo, ele sorri ao mesmo tempo que há o foco de luz. Repararam nisso? É bué da creepy, meu. Eu estava mais preocupado a ouvir Goblin a gritar Witches! 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 E também ainda não falámos do main theme do filme, que é maravilhoso. Aquela música que toca tanto no... algumas partes no meio também aparece, mas maioritariamente no início é belíssima. Se não me engano, acho que é uma espécie de xilofone ou algo do género. Mas é maravilhoso esse main theme. Mas está, eu sei que estou farto de falar da música, mas eu acho que a música em Suspiria leva muito aquilo que ali se passa. E o João estava a dizer que existe um Dario Argento aqui, é óbvio que existe aquele tratamento de cor. E atenção, nós vimos muita cor nos filmes do Dario Argento, mas mesmo assim acho que nunca vimos ao ponto que vimos em Suspiria. Suspiria é mesmo quase uma agressão às retinas. A quantidade de cor e de brilho e de luzes fora do sítio, tem as coisas mesmo iluminadas quando se direcionam verde. à câmara, tipo, ele faz questão tipo, de nos chegar mesmo. Por exemplo, essa Os movimentos de câmara são muito agressivos também. Sim. E existe muita violência na forma como a fotografia está conseguida. Epá, não sei, estou muito mais apaixonado por este filme do que estava há 2 ou 3 anos atrás e de certa forma deixa-me muito, muito feliz e ao mesmo tempo muito triste porque é mesmo um hot take que tem. Já agora, tu estavas a falar na parte do que parecia cheap e não sei o quê. A cena que eu acho mais cheap é mesmo no fim, aquele outline que aparece na cama. Sim, até parece com uma estrelinha. Até parece com uma estrelinha. Só falta quando ela vai ter com a Marcos. Sim, né? é o encontro. Que é feito por uma atriz que era na verdade uma prostituta que o Dario Argento encontrou em Roma. Uma prostituta tipo com 90 também anos. Com uma estrelinha e um outline e tudo mais, aquilo resultou, olha, incrível, aquele final. E depois é como o João diz, é tipo, adeus, vamos fechar, acabou. Todos os filmes do Argento são um bocado assim. Eu lembro-me do final do Deep Red, que é tipo, acabou. O final de Suspiria é basicamente a Marco a dizer: queres matar? Não queres? E ela tipo, e a Suzy, quero. E bom, esfaqueia, dá-me. Tipo, basicamente é só isso o final. Começa tipo tudo a cair e começa tudo a arder e tu percebes que há tipo milhares de bruxas a morrer lá dentro. E depois a Suzy sai pela porta fora. E possivelmente estudantes, ninguém avisa nada aos estudantes, elas continuam lá também. Sabes que desta vez, eu não sei se era eu a projetar, mas eu parece-me que estava a ouvir mesmo gritos a sair da academia. Mas podia ser eu a projetar. Mas deu-me mesmo muito essa ideia que estava a ouvir gritos a sair quando a Suzy Bennion está a fugir. Mas eu acho que podemos todos concordar também que o clímax de Suspiria parece-me
incrivelmente apressado para o build-up de tensão que tinha sido construído ao longo do filme. Porque tu tens cenas de tensão muito bem construídas, por exemplo, a cena na Praça de Munique, do cão, neste caso, do cego, não é? exatamente, que ele coloca a câmara mesmo muito longe e tu vês ele basicamente a caminhar. Toda essa sensação de localização é muito interessante. Tens uma cena em que não acontece nada, que é a cena em que elas estão na piscina e a câmara também está por cima delas, quase que a espiar ou a tentar perceber que elas estão muito isoladas. E existe muito esse trabalho de tensão. Mas isso também tem a ver com a cena do haver um coven, né? Sim. É toda essa ideia de Está tudo a ser visto, não é? Está tudo quase a ser voyeurismo, ver, não yeah. é? Tipo, Sim. Mas lá está, tu tens por exemplo, a cena em que a Sarah está a fugir e de repente cai tipo num arame farpado. Essa cena é bem fucked up, por acaso. Tens todas essas cenas em que há um build-up de tensão fantástico e depois parece que o clímax não vive tão alto as expectativas. Exatamente, não vive tão alto. O que é que vocês acham? Vocês acham que o clímax acaba por perder um bocado em comparação ao resto do filme ou fecha bem uma história que por si só também já não tinha imenso para dizer, era mais uma história de vamos mostrar diferentes set pieces e diferentes... Eu acho que tem mais a ver com isso. Posso estar a dizer uma parvoíce, mas vou dizer. É como se fosse esses momentos-chave que tu estás a dizer, é que são os clímax do filme. Estás a ver? Isso é que importa, estás a ver? Em vez de pensar nisso como um build-up para algo, esses é que são os momentos, estás a ver? E há vários ao longo do filme. Tens logo um quase na cena de abertura, lá está, quando há aquela morte. E depois o fim é para fechar, tipo, ela fez o trabalho dela, matou a bruxa mor, vamos embora. Adeus. E viveram felizes para sempre. Acham então, e vou deixar esta pergunta para os dois, acham então que Suspiria é melhor por não ter uma narrativa? Isso é um bocado impossível dizer, porque seria um filme completamente diferente. Seria o Suspiria de 2018. Mas... E daí ser um filme completamente diferente. Porque são filmes que tentam fazer duas coisas diferentes. Mas aqui a minha questão é mais, se este filme tivesse exatamente o mesmo tipo de estilo, mas estivesse à procura de um tipo de história mais coeso, e atenção, as histórias do Dario Argento nem sempre também são particularmente coesas, mesmo nos bons filmes que ele tem. A minha questão é mais, se o facto de, tal como tu estás a dizer, não estamos propriamente focados numa narrativa, estamos focados naquelas set pieces, se isso acrescenta ao conto de fadas, ou se calhar uma narrativa se calhar um bocadinho mais forte tinha trazido mais. Eu acho que te fazia perder, imagina, as sensações que tu tens do filme como é agora, estás a ver? Se tivesse uma narrativa mais coerente e uma história, vamos dizer assim, que aquela história é mesmo básica, eu acho que tu não ligavas tanto àquilo que é mais bonito no filme, que é os visuais e a música, estás a ver? E acho que se perdia um bocadinho se houvesse... Porque tinhas muita coisa para apanhar. Imagina isso com uma história, tipo mesmo... Boom! Tu ias-te perder no caminho, ias-te perder, tipo, ias achar confuso quase. Estás a ver? Porque não estavas focado numa cena em específico. Eu só ia mencionar que em relação ao final, eu acho que o Dario Argento nunca foi exatamente o melhor a acabar os seus filmes, apesar de eu gostar imenso dos filmes dele, que há alguns com finais incríveis. E no caso do Suspiria, eu só me lembrei, quando estavam a fazer essa pergunta, só me lembrei do tagline do filme, quando saíram os trailers e estúdio e publicidade, que era a única coisa mais assustadora, que os últimos 15 minutos são os primeiros 85 minutos. O que é uma tagline incrível, mas ao mesmo tempo não faz, é um bocado parvo, porque é like, ok, já viste tudo o que tinhas para ver, o final já não importa. E I'm serious. Isto foi a tagline mesmo do filme. Isto é um Malignant invertido. Yeah. É basicamente, yeah. E em relação ao o que faz o Suspiria, se teria tido o mesmo impacto se fosse diferente, se tivesse tido uma história, nunca mesmo. Eu, apesar de, já vamos entrar nessa conversa mais tarde, de ter a minha opinião em relação a qual dos Suspirias gosto mais, aquilo que torna esse Suspiria tão bom e ter um impacto tão forte no género de terror e nas audiências é o facto de não ser como mais nada no terror, pelo menos na altura, pelo menos para audiências mais gerais. É um conto de fadas meio macabro, com sangue e bruxas, e é isso que o destaca de todas as formas. Tu podes ver uma vez e sequer tipo, paras de estar interessado na história, seja for porque percebes, ok, não há aqui nada para oferecer. Mas tu voltas porque a experiência continua a ser fascinante. E acho que com estas bonitas palavras que o João disse, acho que podemos então seguir em frente
e falar do Suspiria de 2018 do Luca Guadagnino. E atenção, esta pronúncia está 100% correta porque foi confirmada com o italiano. Portanto, posso garantir que esta pronúncia de Luca Guadagnino está fantástica. Pronto, malta, mais uma vez, só para mostrar o sotaque, Luca Guadagnino, realizador, com o guião do David Kashganis. Agora já não está bom. O nome é difícil. Mentira. Sim, Kashganik, pode ser assim. Que tem como base o guião do Argento e da Daria Nicolodi e também nas obras do Thomas Quincy. Temos mais ou menos o mesmo tipo de setup. Suzy Bennion vem, neste caso, de um background diferente. No primeiro filme vemos que a Suzy Bennion é uma rapariga mais rica, que vem de boas famílias, tem uma tia que também é conhecida da diretora, ou de uma das subdiretoras da escola. Desta vez, a personagem de Suzy Bennion, desta vez pela mão da Dakota Johnson, vem de umas origens mais humildes do Ohio e vai ingressar na companhia de dança da Helena Marcos. Desta vez existe o foco em que a academia é da Helena Marcos e não a Tenz Academy, como está no primeiro filme. Até porque é em sítios diferentes, desculpa. Exatamente, e era aí que eu ia chegar agora, porque o primeiro filme passa-se em Munique, ou melhor, em Friburgo, é gravado em Munique. Desta vez o filme não só é em Berlim, como é à frente do muro de Berlim. Desta vez existe mesmo um foco muito grande na situação sociopolítica do momento, que era uma coisa que estava completamente ausente do outro Suspiria. E neste caso, desta vez o foco do filme, a lógica será mais ou menos a mesma. Tens uma rapariga que chega dos Estados Unidos e que basicamente entra num covil de bruxas, que é uma academia de dança. A diferença é que desta vez sabemos desde o início que aquilo é realmente um covil de bruxas. Enquanto o primeiro filme, além dos goblins dizerem nos primeiros 5 minutos, só voltamos a saber no final, naqueles últimos 15 minutos que o João não gosta assim tanto. Nem eu. E aqui sabemos desde o início que isto é um covil de bruxas e a história que seguimos é a Dakota Johnson a subir nos ranks da academia e tornar-se uma protagonista sob a influência da Madame Blanc, uma das personagens da Tilda Swinton, que está nesta altura numa disputa sobre a liderança da academia com a Da Helena academia Marcos. e do covil. E do covil, obviamente, que é a Helena Marcos. E agora, se calhar começo pelo João, que eu comecei pela Sara. João, meu caríssimo amigo. Eu amo Yes. imenso este filme. Já ouvi-o tantas vezes e continua a ter tanto impacto em mim. Se eu adoro o original do Suspiria, este foi uma das maiores surpresas como eu estive em termos de remakes. Apesar de gostar de imenso do Luca... Desculpa, Rafael, diz o realizador que eu não tenho o mesmo salto. Ora, então, o Luca Guadagnino. Isso, apesar de gostar imenso dele e imenso do filme referido é incrível, quando se eu falar no remake de um filme de terror clássico, uma pessoa fica sempre tipo, lá vem mais a mesma porcaria de sempre. Por isso, quando fui ver e saí de lá em lágrimas a pensar, isto foi uma experiência que mantenho no meu coração completamente. Bem, eu não vou estar aqui a gastar mais tempo porque acho que já deu para perceber, eu amo completamente este filme. Eu digo mesmo que é dos meus favoritos dos últimos anos. Fucking love it. E Sara, agora? destrói-me os sonhos agora. Não vais destruir os sonhos. Não, mas, espera, só deixa-me quero, só quero dizer aqui uma Também coisa. só É quero que dizer. nós fizemos este podcast para eu e a Sara termos a discussão gravada que nós andamos a ter, pai, desde que eu conheço a Sara. Ou pelo menos desde que... Não, eu acho que... Sim, exatamente. Desde que o Suspiria saiu, que nós temos a mesma discussão. E é uma discussão que nós iremos ter garantidamente desta vez. E agora sim, Sara, por favor. Então, eu acho que o Suspiria de 2018 é provavelmente um dos melhores remakes, estou a fazer air quotes, ok? Um dos melhores remakes e mais competentes que há por aí. Isso não é impossível negar, ou seja, ele pega na base de algo que só tem uma base, que o filme de 77 é só a mesma base, e faz daquilo, é uma nova roupagem do filme, da história, dos visuais. Até em termos de cor ele faz completamente o contrário, é mais bege, castanhos e tudo mais. Ou seja, é mesmo uma tirada nova daquilo da imaginação que veio de outro guião. E eu acho que isso é uma coisa bem feita. Agora o meu problema é outro, já lá vamos. Mas eu gosto do filme também, ok? Já perceberam? Além da discussão que eu e a Sara teremos mais à frente, e eu acho que desta vez, possivelmente, vamos ter mais coisas em concordar do que tínhamos antigamente. Eu, quando vi Suspiria pela primeira vez, tal como o João, fiquei absolutamente maravilhado com aquilo que tinha visto. Foi uma experiência incrível. Achei o filme
não só muito original, mas fez-me ver o que é que um remake podia ser. E aquilo que devia ser, e é sempre Suspiria que eu nesta altura uso como comparativo daquilo que deve ser um remake, e é aqui que eu e a Sara divergimos muito. Mas eu acho que um bom remake é aquele que Suspiria fez aqui. E também há que ter atenção a uma coisa: o Luca Guadagnino disse isto na altura, quando fez o filme, durante as entrevistas. Ele não estava à procura de refazer aquilo que o Dario Argento fez. Aquilo que ele estava à procura, ele retirou a inspiração do guião do Dario Argento para fazer este filme. Eu acho que este filme tem sequências absolutamente incríveis. Tem momentos, tal e qual como o outro Spirit, tem momentos grotescos e muito impactantes, mas tem a diferença de desta vez ter uma história e ter um contexto sociopolítico que lhe dá um bocadinho mais de substância, um bocadinho não, considerável substância do que tinha o primeiro Spirit. Porque isso está sempre tipo latente, não é? Tipo a questão está sempre a dar na social rádio, e está o sempre a ouvir background na está lá rádio, sempre. exatamente. Está sempre a E ouvir mesmo na elas rádio quando o que olham está a para a acontecer. janela e tudo mais, está sempre a acontecer coisas lá fora, está lá sempre presente essa Exatamente. questão. Sim. E agora vou lançar a confusão no meio deste podcast. Deixa-me só fazer antes de fazeres a confusão. Por favor. Queria só marcar aqui uma diferença que eu gosto bastante neste, que é ele foca-se muito mais na dança, e eu acho que isso é uma cena perfeita. Gosto bem de ver as sequências delas a dançar e os cortes entre. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu sei que é já vamos analisar essa cena, porque acho que essa cena para mim... É porque tu estavas a falar em partes grotescas e eu acho que a parte da dança com essas partes e essa como é a principal ligado, cena grotesca para mim. Sim, e como está ligado quase como se a dança fosse um ritual que fosse ter consequências, estão a perceber? E isso é uma coisa que eu gosto bastante. Desculpa, mas podes lançar. Não, a confusão que eu vou lançar é que eu ando a defender este filme há 4 anos e agora vi o filme e não teve minimamente o mesmo impacto que teve comigo da primeira vez. E o João agora está-me a fazer uma cara feia. Eu vi o filme 2 vezes, este. You're breaking my heart. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu gostei muito mais da personagem da Mia Goth. Sim. Da Mia Goth é a Sarah neste caso. Eu acho que desta vez não me lembrava que ela tinha uma personagem tão forte e tão presente. E achei isso muito interessante. E gostei mais de ver a personagem, gosto mais do tipo de personagem dela e daquilo que ela faz, a própria atriz que faz com a personagem, do que propriamente a Dakota, por exemplo. Mas isto é a minha... Eu fiquei com... Desta vez, eu já vi o filme tal como o João, já vi o filme algumas vezes. Mas realmente já há 2 anos, cara, que já não vi o filme. Eu vi muitas vezes no filme saiu no início. E ao rever o filme, saltaram-me à vista coisas que eu não tinha reparado a primeira vez. E que genuinamente me começaram a incomodar ao longo do filme. Primeiro, Suspiria é genuinamente uma obra-prima quando está calado. Porque há coisas que saem da boca de algumas personagens, a forma como estão a falar, em que a exposição é tão inacreditavelmente aparente que não se pode sequer dar a mesma desculpa que se dava, por exemplo, ao Suspiria de 1977, porque esse sim vive num constante espaço de sonho, enquanto este fica um bocado entre ao mesmo tempo quer ser um sonho, ao mesmo tempo quer estar muito agarrado à realidade. E perde-se um bocadinho no meio disso. E há sequências, eu lembro-me, a sequência que mais me saltou à vista, que mais me irritou, foi uma sequência em que a Tilda Swinton está, se não me engano, a segurar a personagem da Olga. E lhe está a explicar que a Patricia fez um ataque político ou algo do género, e está a explicar aquilo de uma forma tão estupidamente expositiva que me estava a irritar plenamente. E é uma coisa que acontece várias vezes ao longo do filme, das personagens a explicar em voz alta aquilo que está a acontecer e porque é que as coisas estão a acontecer. Eu também acho que há muita exposição e por isso é que o filme também é muito mais longo, não falámos da duração do primeiro, e tu sentes um bocadinho o tempo neste. E é muito esgotante, acho que mas isso eu sempre senti que saía cansado de ver Suspiria, porque acho que é um filme mesmo, é muito intenso de certa forma, e acho que isso também está presente na forma como alguns diálogos acontecem, mas acho que há alturas em que é tão expositivo que tira um bocado a mística àquilo que está a acontecer. Eu acho que há muita coisa interessante ali a acontecer, depois já falamos também, mas achei que eu já fazer este disclaimer quando ando a defender este filme há imensos anos. E continuo a defender, acho que é um filme belíssimo.
mas acho que não é tão, tão perfeito como eu sempre o pus num pedestal. Ou seja, cabe neste podcast fazer 2 meia-culpas. O primeiro é que achar que o primeiro era demasiado mau e agora achar que isto era incrivelmente bom. Acho que essas cenas de exposição, e acho também, e aqui quero ouvir o João, porque o João, por não me gosto, e já viu o filme muitas vezes e se calhar vai mais a fundo até nesta situação, é que, por exemplo, toda a questão do ambiente sociopolítico da autora e tudo mais está realmente muito presente no filme, mas eu também não acho que esteja a servir um papel incrivelmente importante. E depois tens toda aquela. Eu queria só referir o cameo da outra Susan que aparece A no atriz filme. original, yeah. Sim, Que fez por causa Suzy Bannon. do plot Uhum. do velhote e da mulher estar num campo de concentração e tudo mais, não é? É isso? Yeah. Tens esse plot todo do velhote que é psicólogo ou psiquiatra da Chloe É Moretz. Patricia, neste caso. Exatamente. Tanto que é Essa ela cena que também é muito começa... expositiva, diga-se de passagem. Sim. É muito all over the place, mas é muito expositiva também. Yeah. E é logo aí que começa. Alright, então vamos começar pela exposição. Eu percebo o que estão a dizer em relação a que há muita exposição no filme. Eu acho que a exposição é quase sempre natural, e quando não é natural, é sempre nos momentos específicos em que as bruxas estão a tentar dizer coisas muito, muito específicas para o resto das raparigas. Por exemplo, esse momento em que ela está a agarrar a Olga e a dizer ela fez isto, ela fez aquilo e isto tudo. É bastante claro que ela está a dizer a toda a gente: não vão na conversa da Olga. O que aconteceu à Patrícia é com ela, nós não temos nada a ver com isso, o que é Tipo claramente manipulação, bullshit. não é? Eu também Tipo acho que sim, manipulação. João. Eu também acho que sim. Acho que eu percebo plenamente que isso esteja a acontecer. Acho que a forma como está colocada torna-se gritante para quem está a ver. É assim, eu agora só posso falar da minha perspectiva, tipo, porque isto não vou estar a dizer que o que é que não funciona para pessoas, o que é que não funciona. Mas eu, por acaso, que tenho muitos problemas com exposição, e no caso mencionei, eu próprio culpei o Suspiro original do momento de exposição com o do Cure de ser o pior parte do filme, que é tão fucking boring, esse momento do Suspiro original em que ele simplesmente está a dizer eis a história toda. Mas aqui, tipo, eu gosto do placement, é tipo... por exemplo, como não há um mistério do original em que tipo, estamos a tentar perceber o que é que se passa aqui, porque não estamos conscientes se são bruxas, nem sequer sabemos aqui. Aqui já sabemos que são bruxas, aqui já sabemos mais ou menos o que está a acontecer. Não sabemos exatamente qual é o plano inteiramente que está a acontecer e nem sabemos por que razão é que a Suzy Bannon está a crescer e a subir tão fortemente lá nas danças, porque ela chega lá, de repente já tem o papel principal, tipo, estão todos elementos que tipo, acho que encaixam muito bem na exposição, porque a exposição é quase desorientante. Está sempre a oferecer-te momentos específicos do filme, momentos não só históricos, o que está a acontecer no momento, mas também sempre a oferecer algo que eu acho que é necessário para o momento e que acho que se faz sentido durante a conversa. Por exemplo, o primeiro momento da psicóloga, do doutor, em que está a falar com a Patrícia, claramente é o último momento dela. Ela está a mencionar simplesmente o que está a acontecer, there are witches, vou matar-me. Acho que faz sentido, acho que é um tipo de exposição que é natural para o filme. E em relação à parte do Muro de Berlim, eu não concordo absolutamente. Eu acho que o Muro de Berlim serve não só como a parte política do filme, mas também como o ponto principal da história toda, que é a divisão não só política entre elas. Calma, deixa-me explicar então melhor, João. Sim, ok. Desculpa, para não estar a interromper. A questão do Muro de Berlim, sim. E a questão do Muro de Berlim fez-me lembrar, acho que se calhar todos nós aqui que vimos os 2 filmes, se calhar fizemos esta associação, que é o Possession. O Possession também passa-se muito à sombra do Muro de Berlim e exatamente porque fala muito sobre divisão. E esse aspecto está correto, João. Aquilo que eu refiro não é bem... Tu podias ter o Muro de Berlim, lá está, com uma presença, e não teres a questão do voo da Lufthansa, que é uma questão que está constantemente a ser colocada, a questão dos paquistaneses, toda a questão que estás a ouvir na rádio vai um pouco além da própria existência do Muro de Berlim e é tão constante que nota-se claramente que está a tentar ter uma presença no filme. E é essa presença que eu não encontro. No muro encontro, o muro mesmo como símbolo, ainda por cima está mesmo à frente da escola, tem claramente ali um peso simbólico. É mais na questão constante que está a dar na rádio, o voo da Lufthansa, os paquistaneses, os ataques. Se calhar isso vai dentro da coisa de divisão, mas eu acho que isso vai num caminho um bocado diferente. Eu percebo por que razão está a dizer que isso não parece tão evidente, porque eu vou ser sincero, só por si pela terceira vez, mais ou menos por que razão isso estava a ser mencionado. Porque este momento na história, em termos, pelo menos na Alemanha, especialmente, era muito um momento em que os pais e os adultos queriam tipo, esconder todas as atrocidades cometidas pelos nazis para a Alemanha.
enquanto os jovens queriam combater contra isso. Aliás, o momento final em que a Suzy vira-se para o doutor e diz a ele, tipo, nós precisamos de vergonha e de culpa, mas não precisamos da tua, porque tu não fizeste nada de mal, tu eras inocente no meio disto tudo. É precisamente um dos pontos do filme, é esta divisão entre culpa, aliás, eu queria também mencionar a parte da divisão, porque não é só em relação à política, é nas próprias personagens e nas suas relações. Por exemplo, a Suzy Bannon ser não só a Suzy Bannon, mas também ser a Mother Suspiriorum, a Tilda Swinton interpretar tanto a Mother Marcos como a Mother Blanc, e a própria mãe da Suzy Bannon no filme também interpretar a mãe da Suzy Bannon e a própria morte. Existe sempre muita divisão e uma questão de dualidade no filme inteiro, não só política, mas também tipo própria de personalidade, e acho que também está muito relacionado com os próprios ataques que estavam a acontecer, com esta ideia de divisão política em que umas pessoas querem tipo esquecer-se e pensar, ok, isto já é passado, vamos seguir em frente. Isto também está relacionado com a Mother Marcos, que ela diz ser a Mother Superior quando é treta, é um falso prophet, por assim dizer. Está a esconder tudo à verdade, está a esconder tudo através de mentiras. E acho que isto está muito em relação também com o que estava a acontecer, com os ataques, isso tudo é tudo uma questão de nós não vamos permitir que o passado seja escondido em mentiras. Não, ia só dizer, porque uma coisa que falaste, lembrei-me, em relação a, por causa da Mother Suspiriorum, ou lá como é que se diz, porque já vi a semana passada, ou vi na primeira vez que vi o filme, sobre pessoas a questionarem-se quando é que a Dakota se tornou, ou se sempre foi, a Mother Suspiriorum. Não sei o que vocês acham sobre o assunto. Se ela se tornou, se aconteceu, se estava lá dentro dela e do nada veio ao de cima porque ela se foi ambientando aquela questão do Covil das Bruxas. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Eu acho que não há uma resposta para isso. Ou pelo menos eu acho que o filme não nos dá uma resposta para isso. Sim, eu sei. Eu estou a perguntar a tua opinião pessoal mesmo. Sim. Mas sendo que não há propriamente... Ou melhor, as pistas disso neste filme são muito confusas. Acho que a única coisa mesmo que podemos contar é aquilo que nós achamos. E a única pista que eu tenho para isto é a própria interpretação da Dakota Johnson. Porque eu acho que tu tinhas tido problemas com a interpretação dela. Mas eu acho que toda aquela vibe completamente off, inocente, virginal quase. Por exemplo, é muito... Essa é uma das grandes diferenças entre este Suspiria e o outro. É que a personagem da Dakota Johnson aqui é muito virginal. É muito inocente. Inicialmente, pelo menos, é muito inocente. E é muito quase limpa e isenta. E parece-me que isso é tudo uma fachada da Mother Suspirium, que naquele momento revela finalmente a sua verdadeira forma, e aquilo que queria era basicamente desmascarar. Então para ti aquilo é um acting? Para mim aquilo é todo um acting, porque eu sempre achei que a interpretação da Dakota Johnson teve off, e não me parece nunca que tivesse sido por acidente ou por limitação da atriz. Sempre me pareceu muito que fosse uma escolha ativa mesmo para ser assim. Parece um bocado até gradual, porque há uma cena em que elas, Blanc e ela, estão no quarto. Essa cena parece-me assim uma reviravolta, e parece-me que aí há um clique, estão a perceber? Por isso pode ser sempre ela a fazer um acting, ou pode ser uma coisa gradual, mas que sempre teve com ela e que ela não se apercebeu. Estão a perceber? O que é que tu achas, João? A minha ideia é que sempre teve com ela, mas não tinha acordado. Há um momento em que a mãe dela refere, enquanto está a morrer, que a minha filha, ela foi o meu pecado, foi o meu primeiro pecado, por assim dizer. E o facto de eles terem vindo de uma família mormon, e isso tudo mostra que também existe muito aquele aspecto conservador e virginal da Suzy. E temos naquelas memórias, naqueles meio flashbacks que a Mother Blanc e todas as outras bruxas dão à Suzy, que é em que nota-se que qualquer tentativa da Suzy de ter prazer próprio, masturbar-se, era levar com um ferro na mão. Por isso eu não sei se... Por isso, na minha opinião, estás a falar dos sonhos? Sim, dos sonhos, os sonhos revelam também muita coisa acerca do que é que aconteceu na infância, isso tudo. E uma das coisas que eu achei fascinante é que eu acho que, e uma das teorias que eu tenho é que eu acho que a Mother Suspiriorum sempre esteve lá, mas mais de uma forma tipo, como é que eu ia explicar? Mais metafórica, no sentido em que, novamente, a divisão entre a personalidade, entre tipo a parte virginal, Mormon e isso tudo para apoiar a família, e a parte rebelde, a parte de ser uma rapariga normal, tipo.
E acho que essa é uma das facetas principais do filme, por isso eu acho, de certa forma, em termos de enredo, a Mother Superior sempre teve lá, simplesmente não tinha sido completamente acordada. Vemos sempre ela sempre arriscar lá ao Berlim, ou quando era criança, lá, ela sempre teve atraída por Berlim. Podiam saber como ou porquê, mas sempre teve. E acho que Mas isso isso mostra também, que... também vi, também li sobre isso, que havia tipo quase uma ligação umbilical para ela ir ter com. E ela acho que ela até refere isso à Blanc, não é? Que Ela sempre quis estar ali. Porque ela tem aquela paranoia daquela dança, vou tentar dizer o nome, está bem? Volk. E sempre se sentiu atraída para esse caminho, não é? E se calhar é uma cena inconsciente que vem já da Suspirior. Como algo que sempre esteve lá, mas não tinha acordado. Pelo menos é a minha Tipo teoria, adormecida, não é? Yeah. Sim, porque o filme também fala muito sobre pecados do passado e os ciclos desses mesmos pecados. E a forma como a mãe dela fala dela, quase que parece que ela também nasceu do pecado, de certa forma. E ela herdou isso também. E herdou esse peso. E mais uma vez, isso acaba por herdar um pouco aquilo que tu próprio estavas a dizer há bocado, João, da cena da culpa e dos erros do passado, e admitir os erros do passado e aceitar os erros do passado. Enquanto ela, com aquele background que tem, é uma questão muito reprimida. E é tudo muito fechado. E a Mother Superior é quase a visão da libertação, a outra face da moeda, quando a moeda tenta ser constantemente virada para baixo, e o resultado que tens no final. Sim, o que ela faz é mesmo libertar também a Patrícia, e que ela pede-lhes o que é que vocês querem. Sim, houve essa cena final, é tipo, parece que mudámos de filme. Vamos falar um bocadinho do clímax, porque eu acho que há muita gente, eu já falei com muita gente sobre este filme, e parece que o filme, por muito divisivo que seja, e o clímax é mesmo aquela coisa que divide pessoas. Já estavas aí lançada, Sara. O que é que tu achas? Porque o final do filme muda completamente, tal e qual como estás a dizer. O tom muda, as cores muda as mudam, cores, fica tudo muda também a balança de poder imediatamente, do nada. É da bem primeira vez que rápido. estás a ver o filme, tipo, nem percebes muito bem aquilo que está a acontecer, porque a mudança é absolutamente imediata e tu quase tens de parar para perceber o que é que está realmente a acontecer. O que é que tu achas? E é muito mais violento do que todo o resto do filme. Sim. Por todos esses fatores, ou seja, o tom, as cores, a luz, tipo, tudo. Parece que fica um filme, parece como se fosse uma cena completamente, um capítulo à parte, estão a ver? Exatamente. Tipo, dava quase como aquilo dava para uma curta-metragem, estão a perceber? É uma cena completamente à parte e é muito mais violento do que o resto, tirando tipo aquela cena que falámos há bocado do corpo, que não chegámos a falar muito, de quando ela está a dançar e a outra ficar toda distorcida com a dança. E de certa forma aquela dança, o Volk que elas fazem no fim, num patamar mais metafórico, também é bruto, é violento, até porque tens depois aquele encontro com a Patrícia, que está já toda deformada, com a... como é que se chama? Sim, o corpo com a Sarah? Marcos, yeah. Sorry. Não, quando a outra está lá pelos corredores e até Sim. abre-se um buraco no chão e parte a perna e tudo mais, mas o final é todo um outro nível disto e eu achei fascinante, eu gostei bastante do final. Mas qual é a controvérsia com o final? É porque muda mesmo? Há muitas pessoas que dizem que é ali que se perde, ou que se perdem do filme, porque realmente tipo, não só vai imenso over the top, e vai muito, como a própria cena é uma mistura de tons. Porque eu acho que há coisas. E a edição daquilo? Aquilo está mesmo completamente tipo aquela. Mas eu, Sabes qual, é isso que eu curto. mas a minha parte preferida dessa cena nem é a própria cena em si, é a transição. É tipo, aquilo está tudo vermelho e de repente aparece elas a esfregar o chão. Isso é tão engraçado, cara. Maravilhoso. E acho que é isto, antes de eu te perguntar a ti, João, sobre o que é que tu achas do clímax, eu acho que há uma coisa que nós temos de referir aqui, é que este filme tem momentos incrivelmente engraçados. Tem mesmo muito engraçados. Aquele momento em que a personagem do doutor é levada pelaquela ilusão da Jessica Harper para a porta da academia e de repente aparece tipo uma velha com um gancho a correr e a gritar atrás dele.
Eu, tipo, é incrível, meu, tipo, essa cena faz-me Oh, sentir e quando as rir. bruxas, tipo, fazem uma limpeza aos polícias, também é muito Estão-se a rir engraçado. Então, tipo, Também então, estão tipo, com ali a ver. brincar, Também estão exatamente. com ver. Tipo, há momentos em que este filme é incrivelmente engraçado, por acaso, e acho que isso é uma coisa que devemos todos valorizar em Suspiria, porque é um filme que é muito macabro, mas ao mesmo tempo eu acho que às vezes se leva demasiado a sério, acho que é um dos problemas do filme. Mas acho que muitas vezes é incrivelmente engraçado. Mas tu, João, achas que o clímax, eu assumo que tu achas que sim, que o clímax eleva muito o filme. Resposta previsível. Eu acho que o Climax foi o mesmo momento em que eu percebi. Pela primeira vez que eu vi o filme, foi o momento em que eu percebi: ok, this is my shit, eu amo isto. Porque tipo, é simplesmente o build-up todo para aquele. É verdade, é completamente over the top. Admito que há uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto muito das explosões em CGI das cabeças e o sangue a sair. Faz-me bem. Mas vá, consigo aceitar isso. É, o próprio ambiente tipo, muda completamente. E eu aceito isso porque acho que houve build-up para isso. Acho que tivemos aqueles pequenos momentos de isto é o que é que as bruxas podem fazer ao teu corpo. Isto é o que pode acontecer. Que percebo que no final, quando elas estão a exercer finalmente a dança e o ritual completamente, que seja uma coisa completamente absurda e fucking over the top. Mas ao mesmo tempo, o que eu acho que é absolutamente incrível nessa cena é o facto de tudo estar feito de uma forma tão estranha e tão diferente do que tu irias fazer tradicionalmente. A própria escolha da música do Tom York é tão fucking weird para esse momento, mas funciona tão bem para mim. Tipo, a cena torna a cena toda tipo assustadora, hilariante, really fucking weird e ao mesmo tempo E é muito bué, bonita. não parece que acontece tudo, tipo, a partir do momento em que ela entra lá, parece que acontece tudo bem rápido. Tipo, eu não estava nada à Yeah. espera. A primeira vez que vi, tipo, do nada a cabeça da Tilda Swinton, tipo, completamente Yeah. quase a cair. É uma cena super Para depois ser rápida. colocada no sítio outra vez. De uma forma incrivelmente Isso é hilariante hilariante também. quando ela se agarra a cabeça dela e ela tipo. Parece tipo uma cena tipo Nearly Headless Nick. Yeah. Em que ela está tipo a segurar a cabeça dela. É mesmo isso, é mesmo isso. Mas desculpa, João, então. É só isso, tipo, acho que tipo, a cena para mim pelo menos funciona e foi o momento em que eu percebi que, ok, este filme criou uma longa duração, é verdade, eu vou ser sincero, eu nunca senti o peso do tempo do filme, mas para chegar àquele final é mesmo dizendo, ok, eis a tua prenda, eis a tua surpresa, tu mereceste esta espera toda, eis esta explosão toda. E todas as escolhas de realização são muito estranhas. Tipo, a própria ideia de fazer aquele tipo, não é, eu esqueci-me do nome daquilo especificamente, mas aquele tipo não é exatamente slow motion, tipo, e que o Parece que a frame rate imagem tipo, está altera repetida. Era completamente. isso que eu estava a dizer, tipo, parece que a imagem está meio aos breaks Sim, está Faltam frames. não, realmente então, faltam claramente frames. há cenas que a imagem parece estar duplicada. Uhum. Tipo, vês arrastos quase das Sim, pessoas. isso é o tipo, esse efeito, a escolha de música, a escolha de fazer isso tudo, de explodir cabeças do nada, é escolhas tão out of left field que, exige mesmo, pelo menos da minha parte, não só respeito, mas também amor, porque acho que acabou por ser uma escolha muito estranha em todos os sentidos, mas que resultou, eu fico nesse momento emocionado, eu passo por várias emoções diferentes, é tipo, like, what the fuck is going on? What? O quê? Tipo, bem confuso, depois tipo, a rir-me mais ou menos. Isso é tudo a mesma, João. Depois a rir mais ou menos e depois no final tipo, fico um bocado emocionado com aquele momento tipo, a dar paz entre aspas às raparigas, tipo, e depois claro, tipo, death to Depois any other mother. matam todos aqueles que estavam do lado que votaram na outra, porque Marcos, essa cena da votação também é muito estranha. Tipo, eu elas numa acho parede muito giro. e Eu acho Marcos isso é uma falsa giro. profeta, toda a gente que votou na Marcos tem de morrer. Tipo, tchau. E depois elas com as entranhas todas de fora, e depois estão umas no chão tipo a dançar e continuam a dançar. Eu aqui neste aspecto estou muito com o João. Foi esta a cena que me vendeu o filme, completamente. Primeiro porque tem muita. O próprio início da cena, antes da cena já ficar ainda mais fucked up, mas o próprio ritual é creepy as fuck. Yeah. Lá está, eu ando muito numa onda de folk horror, Robert Eggers, Ari Aster. Temos muito disto, estes tipos de rituais. E a própria velha é um bocado nojenta. Amada Marcos. É Um bocadinho. Tem mamas em muitos sítios e bracinhos. Tem os tumores E todos. tem cenas a sair do corpo, tipo nhanha. E também a Tilda Swinton, incrível, adoro a Tilda Swinton. Temos falado da Tilda Swinton. Mas esta cena vendeu-me mesmo o filme porque é um filme que teve constantemente a andar numa linha, lá está, como eu já referi antes, entre o realismo e o sonho. E é naquela cena que o filme decide exatamente aquilo que
que quer ser. Eu acho isso absolutamente maravilhoso. O filme naquela altura deu embrace a tudo aquilo de esquisito que tinha tido ao longo do filme. E foi tipo full on. Por exemplo, o João não gosta tanto da explosão das cabeças e tudo mais. Ou é a coisa que gosta menos da cena. É o CGI que eu não gosto muito. Sabes que eu gosto imenso disso, sabes porquê? Porque me traz um pouco da artificialidade do próprio Dario Argento. E dá-me uma cheapiness àquela cena que também tem, porque... Isso parece, essa cena, desculpa porque falaste disso, parece quase uma homenagem, porque até a câmera parece que está pintada de vermelho. Parece que é quase uma homenagem. E depois há uma questão que nós vamos falar a seguir, né, que é a comparação com os dois filmes, que acho que há coisas muito interessantes e acho que muitas delas estão nesta cena. Mas o facto de ir tão longe e de não ter medo daquilo que está a fazer e de não ter medo de naquele momento também não se levar demasiado a sério, que é uma coisa que eu gostava que o filme tivesse tido mais vezes. Porque eu sinto sempre muitas vezes com este Suspiria, desta vez pelo menos, que às vezes está muito perdido sobre a sua própria importância, sobre estar a fazer um remake de Suspiria, e eu acho que muitas vezes sinto que às vezes está se calhar quase a tentar demais. Mas eu acho que honestamente, depois de ter ouvido algumas das coisas que o João teve aqui a dizer sobre a questão política e tudo mais, eu agora quando for ver, não quanto à exposição, mas quanto à situação política, eu acho que posso ter agora um novo contexto para rever o filme. Mas naquela cena final, tens quase um momento que é quase uma imagem bíblica da Dakota Johnson a abrir o peito e de estar lá tipo um breu coração sangrento, cenas Escuro, negro. É muito estranho. Tens esse momento que ela está, parece que tem ventosas, e ela está em êxtase e ela está finalmente com a libertação é um sexual que ela procurou no filme. Ela procurou quase um êxtase sexual que ela ali teve depois de toda a repressão que teve antes. E não sei, essa cena, a forma como foi e como está a montagem, como tu disseste também, da própria votação em que aparece Marcos. Uma das coisas que mais gostei deste filme foi as próprias intrigas do Covil. Achei essa parte muito interessante, tipo as votações, os esquemas políticos, os esquemas de força. Achei que essa era a parte que me estava a trazer mais gozo, e isso mantém-se desta vez. Não sei, eu adoro essa cena de morte. É a minha segunda cena preferida do filme. A segunda primeira, Sara. Exatamente, a cena do ritual, kinda, em que nós não sabemos. Aquilo basicamente que está a acontecer claramente é a Tilda Swinton, a personagem da Madame Blanc. Lá está, não posso dizer Tilda Swinton porque ela faz 3 coisas, mas a Madame Blanc basicamente passa um poder, um feitiço, um feitiço é a palavra correta, para ela, para basicamente desfazer a Olga. Porque é um ritual mesmo, é tipo, ela mexe um braço e a outra na outra sala. É tão grotesca. Jesus, tipo, é longa, tipo, parece que nunca acaba o sofrimento, porque tipo, ela já está toda desfeita, de repente começa-se a mijar, tipo, eu acho que essas é as partes piores, é a parte em que o maxilar sai do sítio, em que ela está a ser pressionada contra o vidro e ao mesmo tempo o maxilar está aí para o outro lado, e o momento em que tu vês as costelas dela a abrir, que é logo no início, que é uma coisa que eu nunca tinha visto em filme, que é tipo umas costelas basicamente a ficarem expostas, e é muito estranho. E basicamente é quando ela está toda inclinada para trás e começa a mijar-se. E parece que esse é sempre o ponto final de humilhação. É quando a personagem tipo, se urina. Mas aquilo continua, coitada. A moça fica ali. Sim, e depois chegam lá elas, tem aquela cena maravilhosa que é aquela cena em que só se vê o gancho. Que ela levanta o gancho. Fez-me lembrar um filme qualquer que agora não me estou a lembrar, mas tem também uma referência. Não é necessariamente aí. Eu acho que o shot parece mais Psycho, por acaso. Ok. O shot da faca com a foice parece mais essa referência. Eu acho que já ouvi o Luca falar de Hitchcock à luz. Então acho essa cena também muito interessante, e é a minha cena preferida do filme. Acho que tu também gostas, não é, Sara? Gosto. Já falei 3 vezes da cena aqui. Gosto bastante, e gosto, lá está, porque tem a inclusão, que é uma coisa que eu gosto bastante neste filme, da parte da dança, que é uma coisa boa e interessante. E de como há a ligação da dança com rituais de bruxas e também a questão do controlo, estão a ver? Nota-se bem nos próprios movimentos em si, não é? Eu não percebo nada de dança, mas... São muito violentos, não é? São brutos, pá. São muito angulares, são muito... Depois outra coisa, a cena de terem que estar no sítio certo, tipo, as cenas no chão, a cena delas fazerem boa pressão em relação ao saltar. E ao chão, sim, muita gravidade.
Yeah, pá, acho fantástico. A edição de som neste filme também está absolutamente extraordinária, a série, tipo, somente nesses momentos dos passos. Tu sentes o chão, não é? Sentes completamente o peso de tudo o que está a acontecer. É absolutamente incrível. E quero mencionar que, por acaso, é uma frase que fica sempre comigo quando eu vejo o filme, que é que a Madame Wong está a mencionar a Suzy, que quando tu estás a dançar a dança de outra pessoa, estás a ocupar o corpo dessa pessoa também, uma coisa assim desse género. E acho que isso também está muito em relação também aos próprios rituais. E acho que E isso a é uma cena grande do vantagem que o filme controle, e a tem. cena Yeah. do estarem a controlar alguma coisa. É fixe. Tipo, isso é a grande vantagem que eu acho que o filme tem do original, é o facto que o original, apesar de ter o espaço de dança, não usa isso para nada, caraças. E este foi Sim, inteligente aquilo a pensar. podia ser numa escola de dança, como podia ser numa escola de carpintaria ali em Castelo Yeah. Branco. Tipo, ser acaba por não qualquer ter coisa. importância nenhuma. E neste aqui, tipo, torna-se mesmo o ponto fulcral de tudo. Uhum. Sim, Mas e aqui não temos e o a partir cão do com o que- cego. Eu fiquei triste. Não temos temos violência animal neste filme. Acho que não. Não temos. Uhum. Quer dizer, a Suzy Bannion menciona que dançar parece like the fucking animal. Mas. Mas ela pergunta-lhe primeiro a Man e ela, não, animal. Não, an animal. Essa cena é toda muito interessante, por acaso, aquela dinâmica de poder em que tu sentes que se calhar o poder não está todo na Madame Blanc, e se calhar a Suzy é um bocadinho mais do que aparente. Eu acho que é aí que tu começas. Porque ela desafia, Sim. lembram-se? Há ali um momento de desafio quando ela diz, Sim. eu sinto que devia estar mais no chão Yeah. e não tão elevada. E Mas ela, a Madame Blanc fica tipo, não vou na tua onda, eu é que mando. Eu acho que podemos abrir aqui um bocadinho. Desculpa, João, ias dizer alguma coisa? Não, só dizer que depois também está aquela cena em que a Suzy mesmo confronta a Madame Wong e diz, tipo, já chega dos sonhos, já chega disto tudo, tipo, e comunica mesmo como as bruxas fazem, tipo, só mentalmente, não estão a falar nem nada, tipo, qualquer essa cena demonstra que existe uma espécie de compreensão entre as duas. Ou pelo menos respeito. E é essa compreensão que eu queria chegar. Porque eu acho que a personagem da Madame Blanc neste filme é muito mais empatética. E eu acho que mesmo que o filme, muitas vezes, e no início, se calhar brincando um bocado com as nossas expectativas, quase que a pinta como uma vilã, ela não me parece tanto isso ao longo do filme. Também acho. Eu acho que ela também adota uma cena mais maternal com ela. É um misto de é maternal e um bocado freudiana também, porque existe claramente tensão sexual também entre elas, ou talvez a Madame Blanc também. Eu acho que há uma referência a isso, até que ela inventou aquela dança, ou ela fez aquela dança e agora vê ela a dançar. Existe ali também muito, ela revê-se nela, mas ao mesmo tempo tem um desejo por aquela pessoa, e achei a personagem da Madame Blanc isto muito mais interessante. Lá está, todas as personagens são muito mais interessantes neste filme do que são no original. A verdade também é essa. Mas achei a personagem da Madame Blanc, porque pronto, a Tilda Swinton não tem como falhar, porque é a Tilda Swinton. Achei um dos pontos mais interessantes do filme. Bora para o fight, malta. Eu vou ser sincero, acho que já toda a gente estava em minha opinião, eu vou simplesmente ficar sentado a ver vocês lutarem. Não, eu não sei, tu gostas mais do segundo, não é? Pronto. Claramente, amigo, eu não quero eu não vou tentar não me intermeter tanto. A cena nem é um intervir, é tipo, é 2 contra 1, mas não tem a ver. Não sei se eu vou voltar a. Peraí, deixa-me só What the fuck? What? Calma. Rafael, don't fuck me, Rafael! A sério, oh my god! Ok, vamos ver aqui uma situação. É que eu tenho estado. Porque este podcast está a ser gravado nesta altura, uma semana de atrás. Eu tive muito tempo para refletir sobre o assunto. E a pergunta constante que eu estava a fazer a mim mesmo é: o que é que eu preferia rever? E foi muito raro a minha resposta ser Suspiria 2018. Maioritariamente lá está, João, porque senti que a exposição estava-me a cansar imenso. Porque tu olhas para aquela exposição de uma maneira completamente diferente daquela coisa. Eu percebo plenamente aquilo que tu estás a dizer. Eu acho é que para mim não funciona da mesma forma que tu. Eu acho que está a fazer, ou que o filme está a pensar que está a fazer exatamente aquilo que tu estás a dizer. Eu acho é que não funciona para o lado de cá, pelo menos para o meu lado. Porque isso vai acabar por ser isso, porque é isso que eu gostava de deixar mais uma vez assente. Eu não desgosto de 2018, eu gosto do filme, acho que é um bom filme, um bom remake, entre aspas. Acho que é competente, a história é fixe, a cena final é excelente. Não quer dizer que eu não gosto, mas aquilo que eu prefiro pessoalmente é o Suspiria do Argento.
Eu acho que o Suspiria do Argento tem mais coisas interessantes, mas acho que, ao contrário do Suspiria desculpem. Eu acho que o Suspiria do Dario Argento tem problemas, tal e qual como tem o do Luca Guadagnino. Mas a diferença é que as coisas que não estão tão bem em Suspiria, do Dario Argento, quase que levam um bocado o filme. Eu sinto que os problemas que o Suspiria do Luca Guadagnino tem puxam o filme um pouco para baixo. E muitas vezes toda aquela exposição estava-me a tirar um bocado da mística do próprio filme. Está muito focado também em trazer-te muita magia da própria da dança e do esquema de poder da escola e tudo mais. Eu sinto que perco um bocadinho isso no meio de tanta coisa que está a acontecer, porque este filme tem Exato. tantas plotlines Isso vai dar, diferentes. olha, isto é um ciclo, isto é Yeah. um ciclo, o que é que eu quero dizer? É um círculo. Porque tu há bocado perguntaste se o filme do Dario Argento tivesse uma história, e o que é que eu respondi? Yeah. Não te ias conseguir focar, tipo, há tanta coisa a acontecer, tens tanto por onde. E Eu aqui sei o acho que que é o vais reverso. dizer. Eu acho que é o reverso. É que há um excesso. Exato, é isso. Por isso é que eu prefiro. Mas eu acho que pode haver um meio termo. Eu Sim, acho que ainda há uma versão deste Suspiria se calhar há, lá no meio, não é? que pode realmente. Tipo lá nos anos 90. Eu acho que Há lá uma esta disponível. versão do Suspiria do Luca acho que tem uma linguagem de cinema inacreditável, honestamente. Por muito interessante que seja o Dario Argento, e é, mas a forma como o Luca aqui mistura elementos de gelo com elementos completamente anti-gelo traz tantos sentimentos de ok, eu estou a ver um remake deste filme e ao mesmo tempo estou a ver uma coisa completamente diferente. E isso vai um bocadinho Novo à e discussão que nós vamos ter original. depois. Claro que sim, claro que sim. Mas ao mesmo tempo, toda aquela quantidade de plotlines diferentes, e eu lá está, por exemplo, já não estava a apanhar como é que a parte política aqui tinha tanta relevância. Mesmo os próprios temas da feminilidade e tudo mais acabaram por me parecer, se calhar, menos densos do que aquilo que parece, e parece mais uma questão de aparência, ou melhor, de formato, do que propriamente um tema específico. Tanto que o facto da Tilda fazer também a personagem do doutor não foi pensado, foi um acaso. Foi eles na altura, quando estavam para começar a gravar, pensaram: espera, eu não devia fazer isto, que é para sermos só mulheres, e pronto, tem mal a ver. Ou seja, nem isso também não foi propriamente uma coisa muito pensada. Acho que há outros temas no filme além disso, mas esse aí acho que se perde também um bocadinho. Enquanto eu olho para o Suspiria do Dario Argento e vejo ali um filme que sabe exatamente o que é e sabe claramente o que quer ser, e é aquilo que eu estou a ver. E isso, nesta altura, se calhar neste ponto da minha vida, pelo menos nesta altura da minha paciência, parece-me algo que eu mais facilmente iria revisitar. Não sei se fiz bem os meus argumentos, João. Não sei se consegues pelo menos aceitar os meus argumentos. Isto está-me a matar tanto, eu não estava preparado para isto. Eu não vim preparado porque eu pensava que ia ser uma guerra entre os dois. Por isso é que eu te disse que ia lançar o pânico. Oh meu. É que eu não vim preparado para lutar, para ter um debate sobre isto. Porque eu pensei que ia ser entre os dois. Eu vim só para assistir e agora tenho que pensar nos meus argumentos. Eu não vim para pensar, eu vim para falar e simplesmente ver-vos. E agora tenho que pensar. Ok, vá. Pôr os pratos já na mesa, eu, apesar de adorar o Suspiro original, não existe nada nesse filme tão icónico como aquele momento da dança, tanto o final como o momento em que ela está a fazer o ritual e está tipo a dançar e a outra está-se a partir todos aos pedaços, tipo um ego. Nada naquele original tão forte. Faço até aqui um disclaimer, João. Eu acho que não há nenhum momento do Suspiria original que seja melhor do que nenhum dos grandes momentos do Suspiria 2018. Nem sequer vou pôr isso em causa. E se fazem sério, não é como se eu não percebesse o que vocês estão a dizer. Eu sempre percebi, tipo, não é como. Eu próprio gosto imenso do original e acho que um dos elementos mesmo que tem mais impacto no original é o facto de ser tão tipo. A história não importa, o que importa é a experiência em si de tudo. E compreendo mesmo o que o próprio está a dizer, tipo, que o Suspiria, o remake exige muita audiência. Exige muita audiência e se a audiência não estiver disposta a encaminhar para o filme, não vai receber todo aquele amor que o filme está disposto a dar. Eu embarco em todas as viagens, por mais estranhas que sejam, por isso claramente eu vou sempre sair satisfeito. É verdade, mas tipo, eu compreendo perfeitamente por que razão é que uma pessoa iria preferir o original, mas para mim uma das coisas que mantém-se sempre bastante comigo é uma questão muito simples, que é o valor emocional. E apesar da experiência do original ser incrível, a experiência do remake dá-me também algo extraordinário. Há vários momentos no filme que ficam muito comigo, ficam mais comigo que o original, e depois há aquele valor
emocional das personagens, da relação da Madame Blanc com a Suzy, da relação do doutor com a Suzy, aquele momento final de troca de palavras entre elas, entre os dois, fica muito comigo. É uma coisa que deixa-me em lágrimas no filme. Sim, porque é a parte emocional que falta no primeiro, não é? Tipo, E é isso, tipo, em relação à coisa há bocado, por exemplo, eu acho que há uma coisa que prejudica muito o remake, que é o sentido em que o remake nunca iria existir sem o original e o remake próprio está a existir quase como um acompanhante do original. Não é exatamente um remake, acho que o Luca nem sequer estava com intenções de fazer um remake. Eu queria fazer uma espécie de reinterpretação do original e expandir mais ou Ele menos os disse temas. isso. Ele disse efetivamente isso. Ok, ainda bem, vá, não estou a falar de out of my ass, porque novamente não vim preparado para isto, mas, e por isso logo o remake é um bocado prejudicado por esse elemento, mas eu acho que, não só pelo fato de ser tão belo, mas eu acho que o remake adiciona mesmo muito ao original, e é isso que é um dos grandes valores que eu tenho perante o remake, é o facto do filme tipo, acaba por pegar em algo do original e torná-lo ainda mais belo, de certa maneira. Porque aqueles valores que o Dario Argento tinha mencionado que estavam no filme, que eu vou ser sincero, nunca vi, agora consigo pensar mais ou menos nisso, porque o remake inseriu-os e comecei a pensar, ok, se o Luca viu isto e se está a expandir isto é porque deve haver alguma forma disso lá no original. E eu acho que isso é uma coisa ou que o então é remake só tem... porque ouviu o Argento a falar e pegou nessa ideia, não é? Possibly, novamente, I have no fucking idea se estou a falar out of my ass right now, mas para mim o que vai sempre valer em termos de comparação entre os dois é sempre o valor emocional. O remake faz-me chorar mesmo, o remake toca muito no coração, não só pelos temas que está a explorar, mas pelas próprias ideias que está a apresentar, pelas próprias cenas icónicas e não só violentas, mas também muito emocionais. Há a conversa em que ela tem com a Madame Blanc, que é tão bela e tão... E, é um momento tão específico que tens a ideia de poder entre as duas, mas também tens uma espécie de respeito, tens também uma ligação para elas a formar, como já mencionaram, maternal. E aquilo que vai sempre afetar mais vai sempre ser o aspecto emocional de um filme. Os temas, as ideias, é isso que fica mais comigo, yeah. Enquanto o original é um bocado género que... that was so Mas fun. olha, eu acho que tu disseste a cena certa, que é tipo, o de 2018 é como se fosse um acompanhamento ao segundo, tipo, dava bem para fazer double feature, tipo, é um Eu acho que funciona muito melhor como double feature. Porque é o um Suspiria, acréscimo. exatamente, o Suspiria 2018 é um filme que percebe claramente a existência do outro filme. Não se Tipo, baseia só no... complementa, era essa a palavra que eu queria, tipo, complementa. Porque é um filme que claramente está a dizer que aquele filme existe. Não é um filme que tenta ignorar o Suspiria original. É um filme que está a construir desse mesmo. E está a fazer algo novo com umas bases mais ou menos idênticas. Vá. Sim, é só a E mesma isso- linha base que é tipo a escola de dança, a personagem principal e as secundárias, e basicamente é isso. E a cena das bruxas. É aquilo que tu Sim, pegas. ou seja, exatamente, ele agarrou na mesma estrutura, porque a estrutura é aceitavelmente a mesma, e construiu uma história diferente. Ou nem uma história diferente, eu acho que é uma história que leva caminhos diferentes, são É ramificações da com mesma mais. história, quase. Tem mais sumo, né? Tem mais cenas por onde. Uhum. Tem mais, Eu acho. é pena dizer isto porque eu queria dizer que tinha mais conteúdo, mas o que é que eu não estou a dizer que o do Argento não tem conteúdo, porque tem conteúdo de outra forma. Estão a Exatamente. perceber? Sim. E acho Mas, que tem mais a ver com isso. por exemplo, o João estava a falar da emoção que o filme lhe traz. E eu próprio, tal como o João, sou um gigantesco sentimental. Mas acho que eu sou muito mais bitchy do que tu, acho que está mais estabelecido. Mas eu acho interessante porque eu já vi o filme também muitas vezes. E eu mesmo nas vezes em que dizia que este filme era uma masterpiece, sempre foi um filme que eu apreciei mais intelectualmente e visualmente do que propriamente emocionalmente. Eu também acho que há um detachment e o filme para mim é frio Uhum. e não quentinho. Eu Não também me acho. aquece. Eu acho que não me, nesse aspecto, em termos de emoção, e eu agarro-me agora muito mais facilmente às coisas, portanto, agora se calhar ainda mais facilmente o faria, mas sempre senti que o filme estava muito fechado em si mesmo. E não me deixa, nunca me deixa agarrar a nada. Sempre foi um filme que eu adorei, mas muito intelectualmente e visualmente, e por achar que é uma peça interessantíssima, não necessariamente porque fiquei com uma ligação extremamente emocional. Mas pronto, depois a emoção funciona de formas diferentes
Mas, para tipo, diferentes estou a gostar de pessoas. dizer, eu acho que o próprio final do filme abre mesmo a isso. É mesmo, eu acho que o momento mais emocional do filme é precisamente a conversa entre o doutor com a Suzy, em formato Mother Suspiriorum, em que ela tipo, abre o coração a ele e revela o que aconteceu à Anka, a sua mulher que faleceu durante a Segunda Guerra Mundial, livra-lhe da culpa, livra-lhe de tudo, e há aquele momento final em que vemos tipo, uma família nova a ocupar a sua casa, tipo, já, o que parece já ser muito mais à frente no tempo, e vemos simplesmente as palavras lá, tipo o coração com as iniciais dele e da Anka, e acho que esse é um momento que me toca mesmo completamente, que é mostrar tipo, o amor deles, apesar de tudo que aconteceu, apesar dele já não se esquecer dele, provavelmente já estar morto, durou este tempo todo e está sempre marcado lá. E isso toca-me completamente, porque é tão trágico ver a história que ele Mas está a repara, isso é um passar. Sim, sim. pormenor que não está tipo na linha base, isso é um plot secundário, estás a ver? É o Não é final do próprio- filme. Sim, mas não é propriamente aquilo. Se todas essas partes saíssem fora, tu tinhas a mesma a linha de. Até podias ter um psicólogo na mesma, mas tinhas a linha do Coven das bruxas e funcionava da mesma forma. Estás a ver? Isso é um pormenorzinho que tu particularmente gostas. Não, Estás a porque ver? eu acho que acaba por estar tudo. Acho que Mas tudo tu achas que complementa-se uns aos essa parte outros. eleva ao filme, de alguma forma? Eu acho que tudo no filme leva o filme. Eu acho que esse Isso a momento mim não leva me fazia completamente qualquer ao tipo de filme. falta, digo-te já. Não, eu acho que este momento é o mais especial do filme. É o facto que ele, durante o percurso do filme todo, ele está a lidar com a culpa do que aconteceu à sua mulher, porque ele não ouviu os gritos dela, não ouviu os problemas dela em relação aos medos da Segunda Guerra Mundial. Isto também reflete muito a questão do filme. É toda a gente a tentar ignorar tudo o que aconteceu no passado. E eis um homem que não consegue esquecer o que aconteceu no passado, apesar dele não ser. Quer dizer, entre aspas, porque ele realmente não ouviu. E elas próprias bruxas mencionam, tipo, mais tarde elas mencionam, like, não ouves as mulheres, dizes que Sim, elas a têm cena, e a delírios. cena também de ok, não tens culpa porque não fizeste nada propositadamente, mas é a parte da inação, de não fazer nada. Yeah. Também falam sobre isso. Mas é isso que o afeta, Sim. só que eu acho que, por exemplo, não é tanto que ele não tem culpa, é mais no sentido em que a Mother Superior percebe que ele viveu este tempo todo incapaz de ser feliz e lidar com esta culpa toda. Já é tarde demais, ele já pode descansar. Tipo, já não vale a pena estar a lidar. Ela diz: nós precisamos de culpa, nós precisamos de vergonha, mas não precisamos da tua. Like, tipo, ele fez tudo o que tinha a fazer, não há mais nada a fazer. E acho que é um momento muito importante do filme porque é onde está tipo a parte da ligação, a parte de culpa, a parte dos remorsos, a parte toda de não conseguir seguir em frente porque estás preso ao passado. E entretanto tens outras pessoas que querem esquecer o passado e se a gente vamos seguir em frente, se vamos esquecer o nazismo todo, isso tudo doesn't matter, agora tipo somos todos diferentes, o que é bullshit, e é por isso que havia aquela luta toda. E acho que tudo acaba por complementar-se de formas muito interessantes. Eu percebo uma pessoa a ver isto não vai reparar completamente nestas coisas, porque isto é tudo muito em detalhes e o filme, como disseram, é Por isso é muito que eu frio. disse, é os pormenores que tipo que tu que já viste não sei quantas vezes ou que te ligas emocionalmente ao filme que reparas e toca-te de outra forma, não é? Mas são os É como pormenores que acabam sempre a eu levar os percebo. filmes todos. Mas lá está, um filme também não pode viver só dos seus pormenores. Eu estou aqui, eu estou um pouco entre vocês os dois. Por exemplo, eu acho esse momento que tu estás a falar, João, muito bonito. Acho mesmo. E aqui, ao contrário da Sara, eu acho que isso traz algo ao filme. Eu acho é que o filme não está focado o suficiente em nenhuma das coisas que está a fazer. Porque, lá está a querer fazer muito acontecer. Há muita coisa a acontecer neste filme. A verdade é essa. E acho que há um momento em que mesmo que nós consigamos apreciar intelectualmente, tal e qual como eu sempre fiz, eu nunca consegui ligar emocionalmente, sempre consegui ligar muito mais intelectualmente. Mas mesmo eu, sempre, mesmo quando gostava do filme, quase de um sentido em que não percebia tudo aquilo que estava a acontecer, mas não me importava, eu acho que o filme tem tantas plotlines diferentes e nem sempre elas estão bem entrelaçadas e estão bem equilibradas. Acho mesmo. Acho que, por exemplo, aquilo que tu me disseste sobre não tantas cenas das divisões, porque isso sempre me pareceu claro, mas a restante parte. Isso é interessante, só que isso é uma parte muito relevante do filme, que está constantemente a acontecer, tu estás constantemente a ouvir, mas nunca te é contextualizado. E isto, se tu não fores fazer um trabalho de casa quase intenso para perceberes um bocadinho disso, fica um bocado complicado. Eu adoro filmes que eu tenho de ver várias vezes para conseguir realmente tirar conteúdo. Mas aqui estamos a falar de várias partes que são muito relevantes para aquilo que está a fazer o filme andar
e que não estão particularmente bem contextualizadas para quem está a ver, e tudo aquilo parece cair um bocadinho do céu. E tu E estás a porque correr um acaba bocadinho por atrás do parecer prejuízo. muita coisa, né? Acaba por parecer muito. E o que é que isso acontece? Vai-te sempre retirar o peso emocional daquilo que está a acontecer, porque também não consegues perceber o contexto intelectual em que está a acontecer. Principalmente uma história destas que precisa de intriga política e tudo mais para funcionar. Porque a questão da política entranha-se de tal forma na questão da escola, da questão da Patricia e tudo mais, em que se tu não percebes as consequências, as stakes neste caso, fica muito complicado tu perceberes como é que aquilo ali está a funcionar. E eu tenho pena que desta vez isso me tenha irritado tanto como das outras vezes não irritou, porque desta vez se calhar vi um pouco além do próprio feitiço visual que me estava a pôr, porque eu acho que este filme funciona tão melhor quando está a falar com linguagem visual. Acho que faz muito com a montagem, acho que faz muito com a fotografia. E até os momentos que nós estamos a falar, tipo, de destaque, tem muito poucas falas, tipo, mesmo o clímax, ok, tem aquela parte inicial em que elas percebem que a Madame Blanc está a dizer que alguma coisa não está certa e não sei o quê, Sim. mas depois toda a cena meio maluca não tem muitas frases, tem ela a dizer o que é que tu queres, o que é que tu queres e o que é que tu queres, e o resto é tudo muito visual, e mesmo a própria performance da dança também não tem falas, não é? E a parte de que falámos já várias vezes da cena entre a sala dos espelhos e a outra que elas estão a dançar, e eu acho que essa é a parte que eu gosto mais, as partes que eu gosto mais de ver são essas. Eu acho que há muitas interpretações, e lá está, tu podes ter interpretações de milhares de filmes diferentes, mas o filme não se torna necessariamente melhor por dar asa a muitas teorias. Não é, ou pelo menos para mim, não é tanto assim que funciona. Eu acho que isso torna um filme mais interessante, mas não o torna um filme que funcione melhor quando o estás a ver. E acho que este filme tem momentos em que tem demasiadas coisas a acontecer e exige ou pouco contextualiza algumas coisas que precisam. E para um filme que tem tanta exposição, é uma coisa estranha de se dizer, que precisava de mais contextualização em alguns sítios. O que me mostra também que a exposição que é feita muitas vezes não está nos sítios certos e sobre as coisas certas. Lá está, mais uma vez, não está tão bem feita como eu achei inicialmente. Tenho pena porque eu estou a falar de um filme que eu inicialmente adorei e continuo a adorar. Eu gosto mesmo muito deste filme. Este filme, para mim, lá está, novamente, em termos visuais, aquilo que faz é inacreditável. E acho que mesmo os temas, há coisas muito interessantes a acontecer. Acho que talvez houve, não sei se é demasiada ambição, se é um sentido de demasiada importância sobre aquilo que estava a fazer. E acho que às vezes me tira um pouco, mas é um filme que garantidamente irei voltar. Eu vou continuar a voltar porque gosto, mas cansou-me muito mais desta vez. Eu queria só falar um pouco sobre as diferenças específicas do filme, porque este filme funciona muito em termos antagónicos um com o outro, ao mesmo tempo que muitas vezes refere à própria existência do outro filme, que é uma coisa que eu acho absolutamente maravilhosa. Acho que se calhar a primeira coisa que podemos aqui referir é Eu já coisas disse a cena das cores, tipo. eu Eu quero notei, falar da isso cena foi das logo, cores. porque isso foi logo a primeira cena que me saltou à vista, estás a perceber? Por isso Porque é é que muito eu irritante, disse. não é? É porque é tudo tão vermelho no outro e aqui é tudo cinzento. Ele E retirou toda a bege, é cor do aquelas cores filme. de terra, tipo. Ele retirou Há toda a também cor do vermelhos, filme. mas é mais para o bordeaux, estão a E a perceber? forma como o nome do filme aparece é brilhante. Diga-se de Sim, passagem. sim. É brilhante quando aparece no canto como no metro e da outra vez é num avião. Ou seja, o que também de certa forma traz algumas coisas ao filme, mais uma vez ligado ao chão, ligado à gravidade, enquanto o outro estava no aeroporto, que é muito mais quando fadas e tudo mais, acho que é também algo a acontecer. Mas acho que a ausência de cor traz coisas muito interessantes, mas lá está, eu acho que é nestas diferenças que o Suspiria 2018 se refere ao outro filme e refere-se pela ausência, que é também uma forma interessante do Luca referir o outro Sim, e filme. depois lá está, a questão do depois chegar ao clímax e tipo, BUM! Toma lá, E bicho. teres uma explosão de cores, e as únicas vezes em que tens até mais cores é nas coisas que parecem mais sonhos. Ou seja, Pois é. Sim, mais há uma os vez sonhos e os pesadelos. traz para o outro filme. E também nas cenas em que, acho que é mais para o fim, não é em todas, mas quando se vê a mãe dela deitada, há uma parte que fica também toda a vermelho, da mãe, quando está na Sim. cama, mais para o fim. E pronto, lá está. É tudo, parece que gradualmente as cores vão puxar ao original, estão a perceber? É tipo uma cena
mais gradual do que logo tcharam, não é? E aquele momento em que a Madame Blanc está. É logo o primeiro momento em que a vês, em que está vestida, parece tipo com um lençol preto até aos pés. É incrível. Tipo, o guarda-roupa da Tilda Swinton neste filme é brilhante, diga-se de passagem. E o momento em que ela está a entrar na sala e está a entrar com os saltos altos é tipo um momento de choque, porque tipo, o que é que está. E os saltos altos vermelhos também. Eu gosto, sabem do quê? De quando elas estão a fazer a performance final, gosto bué das tiras da roupa e da pintura. Parece quase Sim. uma cena tribal, não é? É muito agressiva, não é? É muito É, angular, bué é tal e fixe. qual como a dança, é tudo muito. E as tiras, tipo, quando elas fixe. se mexem, aquilo roda tudo e não sei o Yeah. quê, é bué fixe. Tu gostas da fotografia destes filmes? Eu imagino que sim, mas tu tens uma opinião muito mais forte sobre este filme do que se calhar nesta altura nós temos. Tu achas que este filme funciona melhor em referência ao outro exatamente por não ter a cor? Achas que isso adiciona ao próprio filme? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que de certa forma mostra, de certa maneira, o quanto é especial o original e ao mesmo tempo caminhar-se de outra forma. Eu referi-me ao original como um conto de fadas, isto é mais como uma balada fucked up, em que tipo, são simplesmente dois caminhos um bocado diferentes da mesma história, mas que ao mesmo tempo mostram o que é especial acerca da outra. Tipo, ao fato de não ter, por exemplo, esta aqui não apresentar tanta cor, não apresentar certos aspectos, mais fantasmagóricos, mais dreamlike, mostra o que é tão especial acerca do original. E o facto de ser uma direção tão diferente, mais, eu não quero dizer realista, mas grounded, seria a palavra indicada, tendo em conta que muito o filme lida com o próprio ground. Mostra também o que é que falta no outro e o que é que torna este especial. Por isso, eu acho que é também interessante porque existem muitos. É muito estilizado o filme também, apesar de ser muito. Coisa assim mais. Como já mencionaram. Sim, terra. Também tens aqueles tipo cortes muito rápidos, aqueles movimentos de câmera assim muito súbitos, com os zooms bué São muito fortes. giallo, não são? Yeah. Esse antagonismo é giro, é a ausência de cor, mas ao mesmo tempo tens os movimentos de câmera e a montagem. Essa mistura dos dois elementos é muito interessante, porque é uma coisa quase anti-giallo. Yeah. Mas eu gosto da forma porque o Luca implementa isso. Eu estou a dizer Luca como se fosse meu amigo. O Luca, ele gosta muito destas coisas. Mas tipo, esse tipo de planos e movimentos de câmara são sempre menos específicos de surpresa para as personagens. Ou seja, ele está basicamente de certa forma a implementar diálogo com um texto mais lógico para as personagens. E isso, novamente, isso também refere-se muito à própria temática do filme, que é isto é mais grounded, isto é mais realista, isto é mais morno, por assim dizer, entre aspas, até ao final, tipo, em que explodimos cabeças, mas, that's part of the fun. Isso é parte divertida. Ainda bem que estás a falar disso, porque eu tinha a ideia, já era para falar nisso há bocado, que a malta, no geral, tinha gostado mais deste. Não. Eu sou o único. Agora que eu perdi o Rafael, sou o único, caraças. Mas eu acho que não perdeste para sempre. Ainda tinha a ideia que a malta gostava mais deste. Não, há muitos este nem sequer os críticos teve, porque a própria reação dos críticos foi bué mixed. Foi, mas porque o Suspiria com os anos foi tornando-se também um Critics Darling e as pessoas não gostaram muito desta abordagem do Guadagnino. Eu percebo de certa forma, mas eu não sei se vocês sabem, mas este foi fotografado pelo mesmo gajo que fotografa os filmes do Pichatpong. E acho que isso é uma comparação muito interessante, dado também o clima de sonho que muitas vezes se via nos filmes do Pichatpong. E aqui, repara, Sara, como eu já digo este nome espetacularmente bem. Nice. O apelido ainda está complicado, mas lá chegaremos. Mas há todo um ambiente de sonho na fotografia deste filme, os movimentos de giallo e ao mesmo tempo quase de anti-giallo. Toda essa dicotomia, por isso é que eu acho que a linguagem visual deste filme é tão boa que ainda expõe mais quando o filme é fraco em termos de diálogo, porque tudo o resto acho que o problema está tão elevado. A linguagem visual deste filme é inacreditável, é das coisas mais extraordinárias que alguma vez vi numa sala em termos de coisas sensoriais. E tenho pena que se calhar por causa desse tipo de elevação o diálogo às vezes parece que não está... Se calhar o diálogo também era para crianças de 12 anos, não sabemos. Mas sabes que eu no comment, Sara, no comment. Eu até fiz isso uma das minhas notas, é que no outro filme esse tipo de diálogo funciona porque está com aquele dream state. Aqui, como o João estava a dizer, é mais grounded e esse tipo de diálogo não encaixa tão bem.
Agora, acho que podemos todos concordar que tanto a fotografia aqui como no Suspiria são incríveis e as duas funcionam muito bem em conjunto. E ele basicamente fez a mesma coisa que a fotografia, ou seja, foi ao outro ponto que podia ir com outras duas coisas. O production design, que é muito, neste aspecto é muito mais austero, é muito mais seco, mas outra parte, e isto eu acho que esta parte gira porque a minha parte preferida do Suspiria original é Goblin, e uma das minhas partes preferidas deste filme é a banda sonora do Tom York. It's so fucking good! Mas é tipo, são bem diferentes, não é? E é bem diferente. Mas é bem fixe. São músicas. É isso que eu acho muito interessante. É que o outro filme tinha algo que era quase anti-música. Era cacofonia e gritos e tudo mais. E aqui tens uma música boa melódica. Literal. É uma música. Tão bela, tão bonita, meu. É uma canção. Não é uma música, é uma canção. São conjuntos de canções. E acho todas as cenas. Eu adoro. Adoro a opening sequence do filme. Desculpa, opening credit sequence. A música dessa cena. Epá, esse piano. Esse não foi lá muito bom. Parecia quase a música do Game of Thrones. Faz lá outra vez. Parecia mais o Harry Potter, para ser sincero. Não, mas epá, tipo, o piano do início dessa música é absolutamente brilhante. E a música que ele também tem no. Eu acho que a música da abertura é o Suspiriorum. Acho que é sim, e depois a final. Ao final não, mas da sequência final. Tipo, as músicas do Tom York aqui funcionam tão bem e é tão o contrário daquilo que era a Goblin. É uma diferença bué grande mesmo, mas é engraçado que funcionam os dois, mas de maneira diferente, também com o tom do filme, não é? Eu acho que encaixa super bem, e eu sou fã do Tom York, obviamente. E eu não. Acho que não és? What? Não sou, exatamente, e eu acho sempre engraçado esta parte porque eu adoro bandas que giram à volta do Radiohead e do próprio. E atenção, eu já vi o Tom York a solo. E tu gostas do Greenwood? Johnny Greenwood, Eu das bandas sonoras do Johnny Greenwood, para mim, já sabem, tenho aqui. É isso, tu gostas de metade dos Radiohead, é isso? Exatamente. Gostas só do Jet. Atenção, mas gosto também do trabalho do Tom York a solo. Eu tive a oportunidade de ver o Tom York a solo há uns anos no Alive e foi um concerto brilhante, por acaso, foi uma grande surpresa. Mas não sei, a música do Radiohead por acaso nunca me disse muito, e muitas das bandas que eu ouço são muito influenciadas, como a maioria das coisas pós anos 2000, 90 já, são influenciadas por Radiohead, mas acho que a banda sonora deste filme é brilhante. São as duas brilhantes, eu acho. As duas. Eu tenho preferência por Goblin, mas pronto. Acho que estão muito equiparadas para mim. Esta aqui é tão estranha, porque eu vou ser sincero, quando tipo, o próprio fato de ser o Tom York a fazer a banda sonora deste filme, muito estranho já por escolha em si, mas o facto de haver músicas mesmo dele ou a cantar, eu não estava nada à espera quando estou a ver o filme e de repente ou seja, estou-se a voz dele a cantar, porque assim, wait, what? Tipo, não, é muito pouco esperado isto, e até a própria cenas em que aparece ele a cantar uma certa música, tipo, como a cena final, são momentos que parece Out of Left Field, parece uma escolha tão estranha, mas funciona tão bem, caraças. Parece quase uma vibe de videoclipe, sabem? Tipo, com as cores e tudo mais, e a vozinha dele, tipo, de fundo. Parece quase essa onda. Sorry. Entre o tananã do Rafael. Estamos a matar o Tom York aqui. O João estava a tentar comunicar com uma baleia. Peço desculpa, mas nesta altura o Sado está a receber. Enfim. Mas eu queria dizer outra coisa em relação às diferenças e essas coisas. Eu acho que uma diferença também muito grande que se nota logo é o acting. E acho que todos concordamos com. Tilda Swinton, ponto final. Nem consigo fazer essa comparação porque acho que é uma comparação injusta. Não dá mesmo. Não vamos falar de acting então em termos de personagem. É a mesma coisa. É porque o Suspiria original não só estava. Tens logo os problemas que o ADR trazem. Pronto, ponto prévio para a própria análise daquilo que está a acontecer. Mas é também um produto do seu tempo e do momento em que foi feito. E do contexto em que foi feito. Enquanto este filme tem A-stars. Mas é que eu nem estava a falar disso, por exemplo, as motivações de uma e de outra, logo opores a outra a personificar a Mother
Suspiria Sim, fica mas logo uma coisa diferente. lá está, era aquilo que estávamos a falar. O Suspiria não está interessado. O Suspiria original, desculpem, não está interessado. Não quer saber. Yeah. Tipo, as personagens ali estão ali de tentar e porque tem Mas tem eu de haver gosto muito personagem de para vê-la fazer tipo com os coisas. olhos bué abertos aí pelos corredores e Eu acho depois que a tipo, Jessica Harper é Yeah, mais ela do que tá, ela competente tá, no yeah. chão. e depois Não tipo está em aqueles causa, mas acho que não há insertos, comparação. aqueles insertos da outra a dizer o lírio, ou lá qual era a porcaria da flor. Estão a ver? E ela Sim, tipo, sim. e depois witches, e depois diz palavras tipo à toa, e ela vai pelos corredores, e depois vai para uma portinha, depois há tipo um desenho na parede e... Acho que a Jessica Harper é muito boa no filme. Acho mesmo, mas acho que em termos de mesmo dos próprios personagens é um mundo diferente do Suspiria de 2018. E Tá acho aí que na tu Meca. concordas mesmo. Suspiria O tá aí acting na do Meca. original funciona para o original. Neste Exatamente. não é o caso. É isso. Eu também acho que é mais. Mas agora, estava-me a lembrar uma coisa. Mas isto é uma coisa que também nunca me fez sentido. A questão da não. divisão de capítulos, eu genuinamente não me parece que esteja a trazer imenso a isto. Mas diz-me porque é que eu estou errado, João. Eu vou ser sincero, não tenho resposta para isso. Tipo, eu gosto dos capítulos, acho que criam tipo uma espécie tipo. Por exemplo, não é conto de fadas, mas cria quase como uma história a ser contada. Mas, Um livrinho, né? um livrinho. Mas, e também acho, porque eu vou ser sincero, isto é uma série ao pessoal. Capítulos caem sempre bem nos filmes. E quando estava a ver o Worst Person in the World, também estava a pensar assim: sabe que temos de ter mais capítulos em filmes. Funcionam sempre bem. Estabelece tipo um momento na história e vamos seguir em frente para outra parte. Diferente. Acho que a lógica é muito diferente. Enquanto o Sim, Worst Person in the não se World compara. funciona, é muito episódico. Ou é mais episódico. Este aqui não é o caso. Este é um filme que segue um período de tempo minimamente condensado. Ele já sabia que isto ia ser tão grande que era preciso pôr capítulos. Para as Eu acho pessoas que isso ajuda, para ser orientarem. sincero. Um filme grande com capítulos ajuda sempre a ficar tipo, mais aware, espacial da história. Sim, mas podia ser uma escolha tipo estética, nem é estética que quer dizer, mas Não me parece que o próprio nome formato. das coisas, principalmente nas três primeiros, ou os últimos três sim, mas os três primeiros nunca me parece que digam muito sobre o que é que está a acontecer. É tipo, parece que ele só achou que tinha alguma coisa para pôr ali. Lá está, eu acho que é mais outra vez aquela cena de está-se esforçado mais. Está a tentar pôr lá coisas, está a tentar afastar-se tanto do original que às vezes se espalha um bocadinho. E com esta coisa que eu disse, eu e a Sara podemos finalmente ter a discussão que andamos a tentar ter gravada. Mas é que nós já falamos sobre isto hoje e eu acho que o João resumiu isto tipo completamente. O próprio Dario Argento já disse o que é e eu concordo plenamente. O Dário. Não, quem disse foi o Luca. Desculpa. O Dário concorda plenamente contigo. O Dário odeia isto. O Dário tem um momento em que diz exatamente aquilo que tu dizes, que é porque é que eles chamaram Suspiria. É que é este o meu problema. Eu vou-te perguntar o que é que tu chamavas. Porque este filme só existe porque Suspiria existe. E este filme é o reverso da medalha mas é assim. do outro Suspiria. Ok. Tudo bem. Que se chamasse reverso da medalha. Chamasse outra coisa qualquer e não chamem o Suspiria 2018 um remake. É só isto que eu peço. O Suspiria 2018 é claramente um remake. Não é. Claramente é um remake. Não consigo. Porquê? O remake tem de ser shot by shot. Um Não, remake shot by shot não é um remake. Não, porque eu acho que simplesmente são dois produtos diferentes, são dois filmes diferentes. Para mim são duas coisas diferentes que não um remake. Aquele filme só Espera, existe. eu vou-te explicar. É uma Eu já reinvenção percebi daquele filme. Chama-lhe outro. Então arranjem uma palavra para o Suspiria. Mas Pronto, não isto é podes groundbreaking agora. Deixa-me só dizer uma coisa. João, mesma repete o que disseste há história. bocado. Desculpa, repete o que disseste há bocado. Que é o Suspiria é uma reinterpretação do original. Mas desculpem lá. É uma palavra nova. O Suspiria é tão bom. Repara, eu estou a dar isto a vosso favor. Espera. O Suspiria 2017 é tão bom que tem outro nome. Estás a ver? Não é um remake, não é um reboot. Não, porque é um filme que referencia tanto a sua origem que não há forma de tu desligares disso. Aquele filme, e isto não pode existir de outra forma. Tu não lhe podes chamar outra coisa. Porque aquilo que vai aparecer é que é um rip-off. Porque não está longe o suficiente. Porque tens a questão da escola, tens a questão Também não das está bruxas. perto o suficiente. É essa a minha questão. Não está longe o suficiente, ok.
Não Não, está eu acho que perto está para mim o exatamente, suficiente. eu acho que está exatamente onde tem de estar. Agarrou nos elementos Ok, então estruturais fazemos da assim. história Então, e contou a história de uma forma todos os diferente. outros remakes não se chamam remakes, chamam-se outra coisa. Então, mas todos os nomes são estúpidos. Eu não estou a falar do nome em si, ouve-me. Não, Eu eu estou a estou a falar da dizer palavra desculpa, remake. todos os conceitos, exatamente, todos os conceitos são estúpidos. O conceito de remake é um conceito estúpido. Nós estamos aqui a discutir por si só um conceito que é estúpido. No entanto, no meio desta discussão sobre um conceito estúpido, este é claramente um remake. Ok, o que é que chamas àquela porcaria? Não vamos estar Não, a não, fazer. não, desculpa. Desculpa, não Não. vamos estar a fazer a Eu só preciso comparação que me de digas todas o as nome. coisas Não que é chamamos todos, de é remake um. até ao É final um. dos É um. tempos. Não vamos fazer É isso. um, e eu sei que é um Não mau estamos a exemplo discutir porque tu vais-me dizer, então mas os remakes têm que ser iguais, né? Não tem nada a ver com isso. Mas o que é que chamas àquela porcaria do Cycle? O Shot by Shot. Sim, Tu disse há bocado, isso é um remake, eu me provo isso. está bem, mas o que é que, qual é a nomenclatura? É o mesmo filme. Mas não, como é que chamam no geral? Não chamam remake? Eu vou ser muito honesto, eu tenho sequer dificuldade, principalmente com estes filmes, eu tenho muita dificuldade em sequer dizer que isso é um filme, porque isso parece mais um trabalho intelectual do que outra coisa. E para mim, o Suspiria, eu tenho dificuldade em chamar remake. Mas não é pelas mesmas razões que eu estou a dizer que Não, é as razões boas. É as razões boas. Não tens nenhuma razão boa. Então, é uma roupagem tão nova, tão original, tão fresca, tão diferente do original. Está claro Que para mim agarrado ao não- original. Está Epá, mas dá-lhe outro nome. Dá-lhe um nome que não existe. Mas tu não lhe podes dar o nome, porque aquele filme foi construído Do conceito. com base Ouve-me. Naquele- O conceito de remake. naquele Ouve-me. argumento. Eu quero que me des um nome, não é para o filme. Eu quero que me des o nome do conceito a que este filme se atribui ao primeiro. Porque para mim a palavra correta é readaptação. O que é que tu disseste? Qualquer coisa. Reinterpretação. Mas não é um remake, meu. Não consigo. Pronto. Eu só detesto a discussão, porque esta discussão é tão inacreditavelmente estúpida. Pronto, então ficamos por aqui. Porque estamos a discutir coisas que são parvas. Porque é a mesma coisa que andamos a discutir o que é um filme de terror, o que é que não é um filme de terror, porque é que é um filme de terror, porque é que não é. Estas discussões por si só são parvas. Tu é que quiseste esta discussão. Não, desculpa. Isso é porque tu não Eu também quero, abandonas. vou gostar. Tu não abandonas este teu cavalo de batalha estúpido para o caraças há 4 anos. E eu não vou largar este cavalo. Este cavalo vai ao chão hoje. Fica com o cavalo, mas tipo, eu vou ficar na minha e tu vais Bem, Rafael, uma pergunta. Tu gostas do fato Lion King também chamar-se Lion King, live action? Pois, tenho dificuldades. Neste momento eu vou ser sério, estou só a tirar tipo fogo, porque eu simplesmente quero ver mais espetáculo. Tenho muitas dificuldades, mas vou dizer o que é que Lion King não é um remake. É um cagalhão. É realmente um cagalhão, mas é um remake cagalhão. Mas é um remake. Pronto, não- então como é que nós vamos comparar o remake do Lion King com o remake do Suspiria? Porque as coisas não são preto e branco. Porque não há uma fórmula perfeita para eu te dizer o que é um Pronto, remake. a minha ou o que é que opinião, eu não vou é. deixar aqui a minha opinião, que é, Parva por si só. deviam arranjar um nome novo para este tipo de Sara, filmes. Mas tu precisas que alguém te arranje um conceito escrito para validar aquilo que tu lhe queres chamar. Chama-lhe o que tu Não quiseres. para o que eu quero, é no geral. Porque há Então, sempre mas- este problema, as pessoas confundem sequelas com reboots, com remakes, com tretas, pá. Irrita-me. Porque na verdade todos estes conceitos são muito parvos. Então não vamos falar sobre isto. Então, não mas vamos eu tenho- falar. Eu tenho de falar sobre Não, isto. porque ouve. tu, Sara, Então o que nós tu, podemos Sara, fazer é, não vamos tu, falar destes Sara. filmes como original e remake, falamos como 2 filmes separados, que é isso que eles são. São 2 filmes. E assim Não acabam-se os conceitos parvos. Não são, porque na verdade o Suspiria de 1977 existe sem a presença do Suspiria do Luca. Mesmo não se- É que, por exemplo, e tens aqui depois a questão, a vertente do livro. É que É uma este adaptação. este filme, o filme do Dario só existe porque também existe de certa forma a questão dos livros. Pronto, então Enquanto o filme original do é o Luca, livro. Então o filme do Luca só existe não só por causa dos livros, mas está com direta referência ao filme original. Muitas vezes por referência por ausência. Mas é uma referência, é uma maneira diferente de fazer referência. Pronto, Que é para mais mim a interessante. forma como ele faz é que tu sempre achaste que eu estava a dizer isto de uma forma depreciativa e é o contrário. Claro, tudo o que tu dizes é depreciativo. Mas Tu é nunca que é disseste uma coisa completamente o positiva na contrário, tua é vida. completamente o Tu contrário. não tens
positividade na tua vida. E é por isso que tu tens estas posições bárbaras. Não, é por isso é que vocês sempre acharam que eu não gostava do Suspiria. O que está enganado. Está ao engano. Espera aí, temos de resolver esta situação. Eu sabia, simplesmente achava mais graça dizer que não. É que este palhaço está ali caladinho, no cantinho da sala, a rir-se. E eu agora também te quero perguntar, e portanto, o que é que tu achas, João? Se tivesses de escolher... O que é que tu achas, João? Não, é assim, porque eu não vou negar. O pai e a mãe... Eu não vou negar, porque é assim, se há uma coisa que me irrita profundamente, é ter de dizer... não, o Halloween não é o de 1970, é o de 2000 e tal. Não é esse, é o de 2020. Isso irrita-me profundamente estar a dizer 3 Halloweens diferentes, porque existem 3 sequelas, tipo, vai 20 filmes com o mesmo nome, e é tão irritante que uma pessoa diga, eu adorei o Halloween. Sim, o novo Michael Myers é bem fixe. Não, tipo, isto é frustrante. Mas este caso, infelizmente, é uma das poucas vezes que eu vou dizer isto. Isto, o Suspiria tem de chamar Suspiria porque é literalmente tipo, não consegue funcionar sem o outro Suspiria. São os dois quase uma espécie de continuação, de certa forma. Então que lhe chamasse Suspiria parte 2, Suspiria qualquer coisa. Não é uma parte 2. Porque nem sequer é uma parte 2. É que nem que fosse Mother Suspiria. Nem que fosse só Suspiriorium ou whatever. Estava ligado ao original na mesma, estão a perceber? Havia a ligação na mesma, estão a ver? Portanto, por exemplo, o Inferno tem ligação com o Suspiria? Não. Mas em termos de conceito está ligado, não é? E tem outro nome. E outro filme. Estão a perceber? O Mother of Tears também tem ligação com o Suspiria, por acaso. Sim, são os três. Esse não se fala, não se fala. Não se fala, mas não interessa. Estamos a falar de nomes. Nomes. É isto que me incomoda. E, João, muito obrigado, porque eu não me tinha lembrado desse argumento, que é excelente. Mas eu continuo a concordar com o Rafael neste caso. Excelente. Mas não interessa, esse argumento é bom. Está ótimo. Eu acho lamentável que a Sara, com o passado, temos de fazer uma intervention um dia destes, porque começa a ser embaraçoso estarmos a trabalhar com uma pessoa que tem este tipo de opiniões. E é complicado, principalmente para mim e para o João, que estamos a tentar carregar este projeto às costas, para ter de carregar este peso morto com este tipo de opiniões. Tipo, isto é só uma cena minha, eu percebo que vocês não percebam e que vos cause chatices. Pá, é uma cena minha. É pena que hoje nem vou dormir a pensar nisto. Não. Irritou-me tanto, estou aqui tão tenso. Já há 4 anos que andas a pensar nisso, é tramado. Eu andei 4 anos in the making para este podcast. Mas we finally did it e podemos finalmente enterrar esta situação. E não chegámos a nenhuma... Não continuamos a chegar a conclusão nenhuma. Quase 2 horas de podcast. E mesmo assim ainda não. Temos de fazer entre 4. Próxima vez Director's Cut. Enfim. O próximo vai ser o Terminator 1. Não, para melhor. O Alien 1 e o Aliens. Eu por acaso gostava muito de ter essa discussão. Isso é interessante, Gostava muito de ter essa discussão porque acho que há muito material interessante. Mais uma vez, eu acho que, olha, disseste uma coisa gira, porque eu acho que é também uma coisa que é uma comparação interessante com Suspiria. Com os dois filmes de Suspiria. Mas os Aliens ou os Terminators? Os Alien. Não, os Alien. Porque o primeiro Alien é muito parecido. Isso vai dar porrada, não vai? Vocês gostam mais do segundo. O primeiro Alien tem... Eu não vou dizer nada. Está agarrado ao primeiro Suspiria, porque também é muito sobre estilo. Também, e a forma como está montado, mas eu nunca achei que o Alien tivesse imensa coisa para dizer, como eu nunca achei que os filmes do Ridley Scott tivessem particulares coisas a dizer, salvo Blade Runner, e mais umas coisinhas aqui e ali, tipo Tom Lewis, mas o restante não acho particular, um realizador muito denso nesse sentido. E acho que o Aliens tem coisas, tem conteúdo, o Aliens tem ali coisas mais interessantes que foram adicionadas pelo meio, que acho que dão outras coisas, também mesmo sendo um filme com mais entretenimento. Também acho que seria interessante fazer a comparação entre o primeiro Evil Dead com o segundo, tendo em conta que são um remake do mesmo realizador, mas completamente diferentes. O Evil Dead é o Evil Dead. É porque o Evil Dead 2 é o Evil Dead 1 mas com dinheiro. Pois, basicamente é um remake, mas uma sequela é tão estranho, tipo, whatever. Foi de Sam Raimi um dia destes. É uma sequela, é uma reinterpretação. Requela. Uma requela. Estás a ver, todos os nomes são paros.
Bem, amigos, e com esta extraordinária reflexão, vamos então abandonar os porque já é tarde, já estamos cansados, já estamos aqui há muito tempo. Sim, mas antes de fazeres as tuas coisas finais, digam-nos, ouvintes, que se gostam mais do primeiro ou do segundo, já agora Eu fui queremos saber. massacrado, se houver comentários, vou ser massacrado nos comentários. Não me parece, eu acho que defendeste muito bem os teus argumentos, João. Ao contrário da Sara, que. Tendo em conta que eu não percebo estava o que é que ela preparado. tem a ver. Sim, é verdade, defendeste muito bem. E já agora, se quiserem comentar também se acham que isto é realmente um remake ou o que quer que seja que a Sara lhe queira chamar, ou então se o filme deveria ter outro nome, que eu acho que também é uma questão interessante. Que nome seria? Que nome dariam a este filme? E a grande Oh, Oh, pergunta. yeah, boa. Olha lá, este gajo está a ficar um Eu já dei influencer. uns exemplos malditos. Sim, os que a Sara deu não contam, já. Por acaso até foram bons, a verdade é essa, mas já não contam. Tem de Sejam arranjar alguma criativos. coisa mais interessante. Tem de arranjar alguma coisa mais interessante. Obrigado por terem ouvido, se ainda aí estão, porque isto já vai longo. Mas já sabem, isto vai estar Apple Podcasts, Spotify, coisas do género. Vão ao nosso site, docontor.com.pt. Temos as críticas, temos as nossas listas, alguns, talvez, não sei, é possível, as nossas análises e tudo o restante. Temos também o nosso Redes canal no YouTube, sociais. as nossas redes sociais, exatamente. O João anda sempre a pôr coisas giras no Twitter e a fazer memes de muito boa qualidade no Twitter. E a Thank Sara também, se não fosse ela, nós basicamente não tínhamos Yeah, Instagram, esquece, ela no Instagram ela brilha aquilo O tudo site. completamente. Yeah. ou dinheiro para viver, luz em casa, enfim. A Sara é fixe, tirando as coisas. Bem, malta, digam então adeus às pessoas. Bye! Adeus, pessoas, obrigado. Adeus, pessoas, obrigado, até à próxima.